Então, sejam muito bem-vindos aqui. Estamos começando mais uma aula de sexta-feira, aplicação de Baguá. E essa é a nossa live número 4, tá bom? E a gente estava lá falando sobre os formatos de Baguá, os tipos de aplicação, e a gente falou, peraí, acho que a gente esqueceu de falar quais são os conceitos fundamentais para todas as aplicações que a gente está desenvolvendo aí com vocês, tá bom? Então, não é tão tarde, estamos só na quarta aula, e hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da aplicação, tá bom? Então, essa aqui seria a aula 1, tá? Na sequência, né, de como ver, tá bom? Então, o que nós vamos falar hoje, tá? É a base de qualquer aplicação, tá? E depois a gente vai abrindo naqueles outros formatos específicos que a gente está trazendo aí para vocês, tá bom? A gente resolveu, né, dividir os tipos de Baguá em 2 tipos, então isso aqui é muito, muito importante. Então, todas as aulas aqui para frente, né, considerando que essa aqui seria a nossa primeira aula, vão ser separadas dessa forma, tá bom? A gente vai ter 2 situações. A gente vai ter as plantas com energia de forma, então, por exemplo, a machadinha, o nariz pequeno, são a cruz, o H, enfim, eu vou falar mais pra frente de quais são os que existem, abranger um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Mas são plantas que têm a relação da energia da forma dela. Então é a questão do formato machadinha, mas não é uma questão de aplicação de Baguá, tá? E a gente tem um outro grupo de plantas que vão ser plantas de aplicação de Baguá, que vai ser o L, o triângulo, a porta na diagonal, tá? Então são outros tipos de plantas, tá bom? A gente separou dessa forma para ficar mais fácil o entendimento de vocês, o que é energia de forma e o que é questão de aplicação de Baguá, tá bom? E são todos tipos de Baguás, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da aplicação do Baguá em si, tá bom? Por isso que está arriscado aqui a aplicação de Baguá, tá? E vamos alinhar aqui as nossas expectativas dessa aula para vocês entenderem até onde a gente vai, tá? E tudo que nós vamos falar. Nós vamos falar, 1, o que é o Baguá? 2, por que aplicamos o Baguá nas plantas baixas? Como que aplica os fundamentos, né? Então a gente vai realmente explicar os fundamentos da aplicação. Depois a gente vai fazer o passo a passo da aplicação, tá? E depois como ler a aplicação. Então aqui a gente vai trazer alguns exemplos. A gente separou 8 plantas aqui para vocês, com níveis desde muito fácil até um pouquinho mais complexo, para a gente conseguir mostrar para vocês várias situações, vários casos, e aplicar com vocês aqui na hora, tá bom? Vou abrir aquele programa de desenhar, a gente vai fazendo aqui na hora, para vocês entenderem as regrinhas, tá bom? Depois a gente vai falar o que significam faltas e excessos, onde podemos aplicar o Baguá, então quais escalas nós podemos usar, tá? Depois a gente vai falar sobre sobreposição de plantas, como é que a gente lê uma sobreposição, tá? E depois a gente vai ter exemplos de tipos de aplicação e formatos que existem, tá? Então vou falar quais são um geralzão assim de quais são todos esses outros formatos, tá bom? Que existem. E depois, por último, como curar faltas e excessos, tá? Que vem da aplicação do Baguá, ok? Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou tentar fazer, não vou tentar fazer uma aula muito longa, vou tentar ser um pouco mais sucinta, porque vocês viram que é bastante conteúdo, tá bom? Então, vamos começar, tá? Deixa eu só abrir aqui. Ok, então vamos lá. Então, gente, o que é o Baguá? Vou pondo aqui pra gente ir seguindo, tá bom? Eu não vou ficar escrevendo tudo, tá? Já tem um textinho aqui que eu vou colar pra gente poder desenvolver um pouquinho mais rápido aqui as ideias, tá bom? Então, o Baguá nada mais é do que esse símbolo octogonal aqui que vocês estão vendo, tá bom? Que de 8 lados, que são 9 áreas no total, tá bom? Então, os chineses lá, quando eles forem fazer o Feng Shui, tá? O Feng Shui que a gente trabalha é a linhagem do budismo tibetano do chapéu preto, tá bom? Mas o Feng Shui ele nasceu na China. E quando eles fizeram, eles dividiram a vida das pessoas nessas 9 áreas, tá bom? Então, trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, amigos e saúde, tá bom? E eles entendem que isso aqui nada mais é do que uma grade energética que a gente vai sobrepor nas plantas dos imóveis, tá bom? Seja qual for o imóvel, a gente vai aplicar o Baguá na planta, ok? Ele vai se moldar a planta. E quando ele se molda a planta, a gente vai ter essa situação aqui. Ele vai sempre ser um retângulo dividido
em 9 partes, tá bom? Então, muito simples, se for um quadrado, todas as medidas são iguais, se for um retângulo, vai ser x e y, e a gente vai ter essas divisões aqui do Baguá, tá bom? Na minissérie, nas maratonas, quando a gente tem um evento, a gente explica um pouco melhor, detalhadamente, essa questão do Baguá, tá? Mas entendam que é uma grade energética que eu vou colocar em cima da planta para verificar como é que estão todas essas áreas da vida da pessoa, tá? Então, aqui, né, tendo essa ordem aqui do trabalho, espiritualidade e amigos, é a mesma ordem que a gente vai ter nessa planta. Então, o trabalho vai ser aqui no meio, aí a gente vai ter aqui a sabedoria ou espiritualidade, amigos e assim por diante, tá bom? Por que que o Baguá, ele não vai ser aplicado nesse formato, né, num formato octogonal em cima da planta, e sim num formato retangular, tá bom? Por quê? Porque nós estamos na matéria, tá bom? E o formato da matéria é o quadrado, é o retangular, tá bom? É a base do elemento terra, tá? Que se representa a matéria. Por isso que quando a gente passa essa grade para a planta, ele vem com um formato retangular e não um formato octogonal, tá? E assim também, dessa forma, a gente consegue perceber que cada área tem um papel igual na planta dessa pessoa. Por quê? Porque são todas iguais, tá? Se você faz um octógono, enfim, vai ficar uma coisa concêntrica, não tem uma medida, pelo que a gente já viu, né? Não existe uma medida no meio que seja proporcional a todas essas outras áreas, acaba ficando uma confusão, tá bom? Então, a forma correta pela linhagem que a gente trabalha no budismo tibetano do chapéu preto, essa é a forma correta de aplicação, tá bom? A gente sabe que existem outras correntes que aplicam de outra forma, e aí vai do seu interesse em lá buscar os porquês das coisas, tá bom? O nosso porquê é esse, tá bom? E aqui a gente trouxe um exemplo da aplicação. Então, quando a gente coloca efetivamente na planta, o que acontece? Não necessariamente todas as plantas são quadradinhas, né? É até muito raro a gente encontrar as plantas bem quadradinhas. Se ela for quadradinha, ela vai ficar desse formato aqui. Então, significa que a vida da pessoa ela tem um equilíbrio melhor entre todas essas áreas, tá bom? Mas a maioria das situações não é assim, tá? Então, aqui só um exemplo de aplicação, tá? O Baguá vai ficar sempre retangular. Então, ele sempre vai ser retangular, gente. Não tem como o Baguá não ser retangular. O que vai acontecer é que ele vai se adequar ao formato da planta com uma proporção específica, tá? É que nem você pegar água e eu tirar a água da garrafa e colocar água em um copo. Essa água vai se moldar ao copo e aos vários tipos de copo, de recipiente que eu posso ter. Por quê? Porque ele vai se moldar àquilo, tá bom? Como o Baguá, ele vai acabar se moldando com uma proporção que eu vou ensinar hoje aqui para vocês, e que vai acontecer o quê? Vai gerar as faltas, que são esses amarelinhos, e os excessos, que são esses verdinhos, tá bom? Por isso que cada planta vai ter uma aplicação diferente, entre aspas, tá bom? Porque a gente tem uma regra aí que fundamenta tudo isso, tá? Legal. A Kaline até falou, em uma das escolas a aplicação do Baguá é concêntrica. Sim, a gente sabe, tá bom? Mas pela linhagem que a gente usa, não é, tá bom? A gente acha até muito mais fácil assim, porque a gente consegue realmente ver onde estão essas áreas. Não fica confuso, tá bom? Fica uma coisa muito mais palpável, ok? Legal. Então, peraí que eu já pulei um monte de pontos aqui. Deixa eu só colocar aqui na nossa ordem, tá? Então, o que é o Baguá? Ele é uma grade energética octogonal. Deixa eu só pular aqui. Retangular, tá bom? Dividido em 9 partes, que são as 9 áreas da vida da pessoa. E isso pela nossa linhagem, que é do budismo. Budismo tibetano do chapéu preto, tá? Ou negro, enfim, tá? Essa é a explicação pela nossa linhagem, tá bom? E por que que a gente aplica o Baguá nas plantas baixas, tá? Então, para aplicar, precisa ser na planta, tá bom, gente? Não tem outra situação. Por isso que para fazer o Feng Shui, você precisa, no mínimo, entender a leitura de uma planta baixa, tá? Então, a gente vai colocar para conseguirmos enxergar como estão os meridianos da casa, os pontos que nós precisamos trabalhar, tá? Então, aqui eles fazem uma relação com a acupuntura, né? A gente faz, na verdade, para vocês conseguirem entender melhor. Quem já fez acupuntura sabe que no corpo tem todos aqueles pontos de meridianos, que eles são todos ligados no corpo todo, que a pessoa vai lá, fura a sua orelha e melhora suas costas, enfim, tá?
não entende de acupuntura, mas são esses pontos que você são todos ligados e são pontos de energia no corpo, que você vai fazer com que a sua energia flua ou não, tá bom? E a casa é a mesma coisa, tá? A gente vai ter os meridianos da casa, né, que a gente, digamos que são os guás, tá? E a gente vai entender como é que eles estão, se eles estão bem, se eles estão mal, e como a gente vai trabalhar a energia deles, né? Então, por exemplo, aqui, essa pessoa, ela vai ter aqui uma falta grande, razoável, aqui na área do relacionamento e uma falta bem grande aqui na área da sabedoria. Mas ela tem um excesso em dinheiro, mas ela tem um banheiro na prosperidade, tá? Então, é assim que a gente vai ler como é que tá a vida da pessoa, tá bom? Então, a gente aplica o Bagua pra gente conseguir entender como é que está a vida dessa pessoa, ok? Legal. Agora, vamos para os fundamentos da aplicação. Só colocar aqui em azulzinho para ficar bonitinho. Opa. Até aqui tranquilo, né, gente? Acho que não estou falando nenhuma novidade para vocês, tá? E agora, nos fundamentos, o que vai acontecer? A gente vai ter aí algumas proporções que a gente vai seguir, tá bom? Os fundamentos, tá? Então, a gente vai analisar algumas regrinhas aí que a gente vai seguir, tá? Que são essas regrinhas aqui, tá? Então, essas aqui são as regrinhas, gente. Então, vamos lá. A gente tem aqui. A gente, sempre que for fazer a verificação do Bagua, a gente vai lado a lado, e em cada lado a gente vai seguir essas regras, tá bom? Então, considera assim. Eu vou vir aqui nessa parte de baixo da planta, vou seguir aquelas regras. Aí, eu vou aqui na lateral esquerda, vou seguir aquelas regras. Em cima, eu vou seguir aquelas regras. E na lateral, eu vou seguir aquelas regras. Seguindo essas regrinhas que a gente vai passar aqui pra vocês, vocês conseguem aplicar, teoricamente, em qualquer tipo de planta, tá bom? A gente sabe que tem umas coisas super cabulosas aí, e a gente vai evoluindo esse processo aqui conforme a gente for desenvolvendo a aula, tá bom? Então, começamos aqui, primeira regrinha. Se o lado, né, se esse recorte aqui for menor que a metade do todo do Bagua, a gente vai ter aí uma área excedente. Então, ela vai ficar uma área externa. Vocês conseguem ver que ela é menor que a metade? Proporcionalmente, ela tá para fora, tá? Agora, se essa área ela for exatamente no meio, exatamente igual, ela ainda assim vai ser um excesso, tá bom? Por isso que a gente geralmente usa, a gente usa muito essa questão da metade, né? Quando é exatamente igual a metade, fica para fora, tá? Por isso que a gente acha a metade na lateral da planta, tá? E agora, se ela for menor que a metade, né? Se ela for, no caso aqui, ela é maior que a metade, ela vai acabar gerando essa falta do que sobrou, tá? Então, a área que sobrou é menor, então ela vai acabar gerando uma falta aqui, tá bom? Nós estamos usando aqui essa legenda de falta em amarelo e excesso em verde, porque a gente colocou, tá bom? Mas não existe uma regra específica para isso, vocês podem colocar, inclusive, a legenda que vocês quiserem para isso, tá? Só vou terminar de passar essas regrinhas, eu já leio as dúvidas aqui no chat do YouTube, tá bom? Daí, a gente tem uma outra situação, quando a gente tem uma diagonal. Então, pensando naquela lógica de que se é exatamente igual, tem um excesso, na diagonal a gente vai precisar encontrar onde é exatamente a metade para isso ser um excesso. E, consequentemente, a gente vai acabar gerando essa falta aqui no outro lado, tá bom? Então, geralmente, quando a gente tem uma diagonal, a gente acha um midpoint da diagonal, tá? Isso vai fazer com que metade seja um excesso e metade seja uma falta. Beleza? Tranquilo, tá bom? E agora, se a gente tem uma situação onde a gente tem uma parte arredondada, tá bom? Não necessariamente assim, tá? Mas alguma parte redonda na planta. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai achar a metade, tá? Então, tudo tem 4. Metade de 4 é 2. Então, eu vou com a minha linha aonde eu encontrar exatamente a medida do 2. Por quê? Porque se for igual ou maior ou igual ou menor que a metade do todo, é uma área excedente, tá bom? Então, se vocês entenderem essa questão da metade, já vai facilitar muito, 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 muito a vida de vocês, tá? Se vocês entenderem que o que é metade da medida do todo fica para fora, já vai ser, assim, um ganho extraordinário, tá bom? Então, bota isso na cabeça de vocês, tá? E, por último, aqui, se eu tenho uma situação, acho que não dá para ver as cotas aqui, ficou muito fraquinho. Eu vou passar, deixa eu só ver, 1,70, 80, 2,30. Deixa eu passar aqui naquele nosso programinha, só pra a gente conseguir enxergar direito, porque nem eu tô enxergando aqui, imagina vocês.
Nossa, não dá pra chegar mesmo. Era 1,70, 1,70, 8 e 2,30. Então, 1,70, 1,70. Tudo tem 8. Oh, meu Deus. E 2,30. Tá? Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, eu tenho que achar onde é 4. Tá bom? Ah, mas não é só um pedacinho para fora? Aqui no caso não, porque eu tenho 2 protuberâncias. Posso ter várias protuberâncias. O que eu tenho que fazer é somar esses pontos e entender aonde que eu vou ter exatamente a soma que vai dar os 4, que é a metade do todo. Deu pra entender? Deu pra entender? Tá? Eu me disse que deu pra entender isso, porque também fez esse desenho. Tá? Mas o importante é 2,30 mais 1,70 é igual a 4, que é a metade de 8. Tá bom? Por isso que o baguá ele passa aqui e ele vai acabar gerando, consequentemente, áreas excedentes e áreas faltantes. Vai ser parecido com aquela questão da diagonal, tá? Se não estivesse na diagonal, eu faria a mesma coisa. Eu tentaria somar e encontraria onde dá metade. Tá bom? Ok. Tá? Então, seguindo, são essas as regrinhas aqui que a gente quer que vocês decorem, tá bom? Então, se for metade, exatamente, você acha exatamente a metade do todo, e vai ter essa área que vai ser excedente, vai ter a área que vai ser faltante. Beleza? E se for diagonal, geralmente é no midpoint, tá? É claro que a gente tem que fazer a medida e tem algumas outras questões aí para trabalhar. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Já falo sobre o jardim de inverno, Gabi. Gui, meninas, fugindo um pouco. Quando puderem, comentem qual é a energia do baguá trata, elétrica, magnética, etc. Como saber? Ô, Gui, é mais uma questão de... Não diria que é magnética, nem elétrica. Diria que é mais energia vibracional mesmo. Tenta pensar em vibração, tá? Porque não é nenhuma dessas energias, assim, tá? É como se... É a vibração da casa. Coloca como vibração da casa. Acho que é a melhor maneira de tentar explicar. Porque, assim, na real, não tem, assim, uma explicação tão palpável para isso, tá? O que a gente acaba atestando é do resultado, sabe? Então, você vai lá, você coloca o baguá, você fala pra pessoa, você tem isso, 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 e ela fala, nossa, eu tenho mesmo. Né? Você vê que você tem aquele problema e aquilo tá refletindo no espaço. Porque a casa, ela vai ser uma vibração da pessoa, tá? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, problemas nos abingos. Então, isso vai refletir na minha casa. Por quê? Porque ela tá manifestando a minha casa? Não, porque a gente vai se atrair, tá? Porque as energias iguais, elas se atraem. Então, eu vou querer morar num espaço que eu me identifico, tá? E no que eu me identifico, a casa vai manifestar o que eu sinto, quem eu sou, tá? Então, é uma questão de vibração dos moradores, tá? E vice-versa, é uma questão de atração, tá? Não sei se deu pra entender, tá? Mas é uma questão de vibração mesmo, tá bom? Repete, por favor, como acha a área faltante. Repito, vamos lá. Repito porque, gente, se vocês entenderem isso aqui, vocês entendem tudo. Mais ou menos, entendeu? Vocês entendem a base de tudo, tá? Então, vamos lá. Ela vai ser área faltante, Elaine, se ela for menor, né? Se o pedacinho que falta vai ser menor do que a metade do todo, tá bom? Enfim, isso na cabeça, metade. Eu tenho que achar metade. Então, sei lá, x, 2x, eu tenho que achar onde é x. Achei onde é x, se for menor que isso, era faltante. Se for maior que isso, é área excedente. E se for exatamente igual, é excedente também, tá? Que é isso aqui, tá bom? E aí, pensa na diagonal, vai ser sempre metade e metade, que vai gerar os dois, tá? E se for redondo, também você vai achar onde é a metade maior. Por quê? Por causa disso aqui, porque onde é igual a metade, ele é uma área excedente. E se tiver vários, você vai somando até encontrar essa mesma área excedente, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Vocês vão ver que na hora que a gente praticar, acho que vai entrar um pouquinho melhor na cabeça de vocês, tá? Só um ponto muito, muito, muito importante que eu quero ressaltar aqui com vocês. Até peguei esse gráfico lá do nosso e-book. Gente, não é assim, tipo, tá, então eu vou fazer sempre a lateral direita ou sempre a lateral esquerda. Não é assim que funciona, tá bom? Vocês vão ter que pensar isso concêntrico, tá? Porque o baguá, ele não vai se adequar a um lado depois do outro. Ele vai ser uma coisa que ele vai se encaixar de uma vez só, tá? Então, é importante que vocês entendam que isso tudo tá junto,
tá? Vocês vão ter muita dificuldade na hora de pensar nisso numa planta em triangular, por exemplo. Porque na triangular você não vai escapar disso, você vai ter que pensar junto, porque não tem como fazer de outra forma. A gente vai ter uma aula só sobre plantas triangulares, tá bom? Mas entenda que isso é concêntrico, tá? Então eu não escolho um lado ou outro porque eu quero. Eu vou eliminando, vou fazendo os mais fáceis primeiro, para depois chegar nos mais difíceis, tá? A gente vai fazer na prática aqui para vocês entenderem, mas entendam que isso é concêntrico. Kailine, em uma planta de lado irregular, com altos e baixos e com inclinações similar ao seu desenho, como no CAD vocês conseguem definir o alinhamento do bagual obtendo exatamente a metade? Medindo mesmo, Ká. Medindo mesmo, tá bom? Pega tudo, né? Mede de ponta a ponta, vê quanto tem, faz lá na calculadora, metade é isso que eu tenho que achar. E aí você vai traçando, às vezes você tem que traçar uma, medir pra ver se deu. Aí não deu, aí você baixa um pouquinho, aí você tenta de novo. Aí não deu, daí você baixa um pouquinho, tá? Você vai subindo e descendo até você encontrar, tá? Não tem como você achar rápido isso. Por isso que o pessoal acaba não acertando plantas muito mais complexas, porque você tem que realmente medir, ver se deu certo. Então, sei lá, eu tenho 5, eu tenho que achar 2,5. Aí eu meço um pedacinho, meço outro pedacinho, deu 2. Aí, não deu. Daí eu abaixo mais um pouquinho, até eu encontrar o 2,5, tá bom? É na mão mesmo que faz isso, tá bom? Não tem uma regra específica, tanto no CAD quanto à mão, ou, enfim, aqui, quando eu tô aqui, eu pego literalmente, gente, juro. Eu pego a régua aqui, no celular também. Eu pego a régua, boto em cima, assim, e meço, e vou ajeitando aqui na régua até encontrar a medida certa, tá bom? Por isso que essa é a dificuldade aí de vocês, tá? Mara, quando a casa fica no segundo andar, a colocação do baguá no final da escada, mas o restante da sala superior não entra no baguá? Mara, a gente vai ter uma aula só sobre segundo pavimento, tá bom? Segura um pouquinho que ela vai vir, tá? Mas você alinha na entrada do segundo andar e todo o restante é igual o que a gente vai fazer aqui, tá? Igualzinho. A diferença é que em vez da porta de entrada, você vai usar a entrada da escada, tá? O patamar da entrada da escada, tá bom? Legal, gente. Então, deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui do meu roteiro. Legal. Então, agora vamos para o passo a passo, tá? Eu vou fazer com vocês o passo a passo na prática e eu acho que vai esclarecer aí as dúvidas que vocês têm em relação a isso, tá? Então, regras absorvidas, certo? Já tá tudo aí na cabeça de vocês. A gente vai fazer, tá? Eu trouxe essa plantinha aqui. Eu já trouxe o baguá aplicado, mas eu vou aplicar com vocês junto para vocês realmente entenderem, tá? Vamos um por um e vamos fazer também os outros exercícios pra gente fazer junto mesmo e vocês entenderem. Se vocês não entenderem qualquer coisa, vocês me falem, tá? Então, gente, primeiro ponto, tá bom? Marcar o entorno do perímetro fechado do imóvel, tá bom? Eu vou até colocar isso aqui, ó. Deixa eu escolher uma cor. Escolhi uma cor, tá? Primeiro a gente tem que marcar o perímetro, tá? E aí vem aquelas bilhões de dúvidas de perímetro. Então vamos lá, a porta de entrada tá aqui, então eu vou riscar com vermelho porque é a cor que a gente usa, mas você não precisa usar necessariamente o vermelho, tá bom? É só uma questão de legenda mesmo. Então aqui tá tudo bem, ele vem pra cá, ele vem aqui dando volta no pilar, é sempre o perímetro mais externo da casa, tá bom? Não é aqui, tipo, na frente, né? Não é aqui assim, tá? É sempre no perímetro deixa eu pôr um pouquinho mais grosso aqui, que acho que não dá pra ver. Sempre no perímetro externo da casa, tá? Seja casa, apartamento, escritório, o que for, tá? Então, vou fazer primeiro aqui o entorno de tudo. Então, veio pra cá. Aqui são janelas, né? Então, ele vem aqui no guarda-corpo. Aí, aqui, isso aqui é uma varanda aberta, tá bom? Enfim, parece ser, tipo, uma micro varanda, tá? Mas ele fecha aqui, então, porque a varanda é aberta, tá? Então, toda vez que a varanda for aberta, ela não faz parte do baguá, tá? Aí eu venho aqui, e aí, no caso, esse terraço, aqui em São Paulo, pelo menos, o pessoal sempre fecha, tá? Então, eu vou considerar ele como área fechada, tá? Fechar com vidro, tá? Então, se fechou com vidro, faz parte do baguá. Se fechou com grade, não faz parte do baguá, tá? E que nem eu ter só o guarda-corpo, eu ter aí uma grade de fechamento, vai chover e alguém pode enfiar a mão lá dentro e entrar no seu espaço, tá bom? Não é isso, tá? O baguá, ele fecha onde ninguém entra, onde você consegue realmente fechar o espaço. Então, quando a porta de garagem é de grade, também não entra no baguá, tá bom?
Sim, só quando realmente for fechado 100%, tá? Fechou aqui, tá? Isso aqui, por que eu não faço isso aqui, ó? Por que eu não preciso dar a volta? Posso dar? Posso dar, mas não preciso. Por quê? Porque isso aqui é parede, tá? E parede não é área útil, né? Você não consegue entrar na parede, tá? Então não faz diferença na hora de eu fechar aqui o baguá, tá? Ok, ok e ok, tá? Só que os shafts, eles não fazem parte do baguá. Então, eu vou fazer aqui também esse perímetro nos shafts, porque eles não fazem parte, perdão. Eles são áreas faltantes, tá? Pequenas, muito pequenas, mas são, tá? Então, como a gente está indo no detalhe aqui, vou colocar tudo, ok? Ah, Tef, isso aqui vai fazer uma mega diferença na vida da pessoa? Não, né, gente? É uma questão de escala, tá? É claro que uma falta grande é bem diferente de você ter uma falta de shaft, ok? Mas se der para corrigir, é bacana, é legal, tá? Então, marcar o perímetro, tá? Então, vamos lá. As varandas são consideradas parte do baguá se estiverem fechadas com vidro, se for abertas não são consideradas. As garagens, mesma coisa. Os shafts não são considerados parte do baguá. Os pilares muito grandes também não são considerados. Então, sei lá, suponhamos que eu tenha aqui, se aqui eu tivesse um mega pilar. Nossa. Um mega pilar. Tipo aqueles pilares daqueles edifícios modernos, tá? Isso seria uma falta também, porque seria como se fosse um grande vazio lá dentro, porque eu não consigo habitar aquele espaço, tá? Que mais? Elevadores, halls, social, escada do prédio, também não são considerados parte do baguá. Então aqui, se eu tiver aqui, provavelmente existe aqui, né, um hall, né? Se eu tivesse um mesmo que eu tivesse, Tef, mas é um hall social meu, e aí aqui eu tenho o elevador e aqui tá o elevador. Essa parte aqui não posso considerar parte do baguá? Não. Por quê? Porque se o vizinho resolver entrar no seu hall, ele pode, apesar do hall ser seu. Mas se o vizinho quiser entrar lá, ele pode, tá? Então ele também não é considerado parte do baguá, certo? Deixa eu ver aqui se tem algumas dúvidas em relação a isso. Shafts têm que ser corrigidos. Geralmente área molhada que não dá para colocar espelhos, né? Então, é o que eu acabei de falar, Cris. Se der para corrigir, é legal. Mas, tipo, se não der, tipo, não é a morte do mundo, entendeu? Daí você vai ter que pensar também naquela questão de recorrência, né? Tipo, a pessoa, ela tem um shaft na prosperidade, por exemplo, e ela também tem um banheiro, e ela também tem uma falta. Aí talvez fosse interessante corrigir, ou pelo menos trazer mais energia para essa área de alguma forma, tá bom? Geralmente a gente acaba não trabalhando, tá? Só se realmente a gente vê que aquilo realmente está fazendo uma falta grande na vida da pessoa, tá? Elevador faz parte do baguá? Não, tá? Por quê? Porque aqui elevador é social. Tef, mas se o elevador estiver numa casa, um sobrado, ele faz parte? Vai ter que ver. Provavelmente não, porque o baguá ele conta do começo, né? Da saída da entrada do ambiente. Ana, cada aula percebo que ainda não entendi a aplicação do baguá na minha casa. Eu achava que a garagem era faltante porque é aberta e fica ao lado da sala. Agora tô achando que a sala é área excedente. Calma. Vamos continuar aqui e vamos ver se esclarece um pouco aí pra você. Se não esclarecer, depois manda pra gente lá no direct do Instagram, que a gente vai tentando te ajudar, tá bom? A gente agora tá com uma equipe de suporte, porque o que acontece, gente? Eu e a Bel, a gente não dá conta de responder tudo. E a gente tava ficando chateada porque a gente não tava dando conta de responder as pessoas. Então a gente contratou uma pessoa para ajudar a gente a responder vocês, tá? Então, pode ser que seja eu, pode ser que seja a Bel, pode ser que seja essa pessoa, mas de qualquer forma você vai ter a sua resposta, você vai ter aí a solução para o seu problema, tá bom? Então fiquem tranquilos, manda lá pra gente que a gente vai ver se consegue dar conta de fazer isso. E a gente tem até uma questão muito legal que a gente colocou agora. Na maratona, a gente vai realmente fazer na prática com vocês todo o passo a passo, né? Não só de baguá, mas de tudo. E, na verdade, baguá, inclusive, vai ser bem pouco. Mas a gente decidiu que a gente vai, no dia seguinte da maratona, à noite, a gente vai fazer uma aula de suporte. Então, a aula de suporte, a gente vai literalmente corrigir as aplicações de baguá de vocês durante 1 hora. Então, vocês vão mandar as plantas pra gente por e-mail e a gente vai corrigir as plantas de vocês, tá bom? Não manda agora, porque se você mandar agora no nosso e-mail, não vai ser levada em consideração para maratona, entendeu? Porque quando a gente falar, está aberta a opção de mandar a planta pra gente mostrar na aula ao vivo. Aí vocês mandam, tá? E aí a gente vai mostrar aqui, a gente corrige. E aí essa maneira a gente achou, assim, para conseguir
ajudar vocês a colocar acertar aí o baguá de vocês, tá bom? Legal, gente, acho que foi. Ana, mas a porta principal fica de frente para a garagem. Bom, tem que ver o seu caso, tá bom? E por último, Flávia, elevador pode ser uma necessidade quando se tem pessoa idosa com dificuldade. Perfeito, por isso que a gente tem que ver, caso a caso, tá bom? Mas na aula de elevadores a gente aprofunda um pouquinho isso, tá? Legal, gente, agora eu vou aplicar o baguá. Então agora a gente vai seguir aquelas regrinhas, tá? Ah, não, mentira, tem um outro ponto antes. Deixa eu copiar aqui, tá? Então, deixa eu só copiar aqui. Ah, tem até uma outra questão aqui de entrar ou não, que eu quero levantar com vocês. Então, quando a gente tem um local com varanda ou garagem com grades, ela não entra, tá? Geralmente podem ter exceções, tá, gente? É muito caso a caso. E quando a gente tem as 4 laterais fechadas, mas em cima é aberto. Isso também não entra. Por quê? Porque uma lateral é aberta, em cima, no caso, tá bom? Chove lá dentro, tá? Se não chover lá dentro, se for, por exemplo, um Zetaflex, né, aquele pergolado que ele fecha 100%, aí ele entra, tá? Então, se você tem a possibilidade de fechar 100%, ele entra no baguá, mesmo que não seja fixo, seja uma coisa móvel, tá? Então, essa é uma ótima solução até para quando a gente tem jardim interno, que a pessoa quer que chova lá, mas ela quer resolver a questão de baguá, a gente acaba fechando com essa cobertura, tá bom? Então, uma possibilidade aí também, tá? Então, se tiver aberto em cima, com grade ou não, tá? Se ficar realmente aberto, ele não entra no baguá também, tá? Legal. 2. Deixa eu até que cor eu usei, aquele azul. 2. Marcar a porta de entrada principal com uma seta. Gente, eu sei que parece ridículo isso, mas se vocês não marcam a porta principal com uma seta, dá muito ruim, tá? Não tem como saber onde é a entrada, não tem como saber onde o baguá começa, é muito importante a porta de entrada, tá? Então, eu vou apagar aqui e vou colocar lá, marcar aqui com vermelho, uma seta na minha porta de entrada, tá? Aí agora vem as dúvidas em relação à porta de entrada. Vamos lá. Dúvidas. No caso de um apartamento ou casa com 2 portas, marcar sempre a porta social, tá? Que é a porta principal. Não é a porta que você usa necessariamente. Ah, mas meninas, eu sempre entro pela porta de serviços. Tudo bem, você pode entrar, isso já era outra coisa, mas não é a porta principal da sua casa. Quando você recebe uma visita, para onde você recebe ela? Essa é a porta, tá? Porque geralmente o pessoal se preocupa muito mais com receber do que com você mesmo. Mas essa é a porta, tá? É a porta principal, tá? Em um terreno, a entrada principal será sempre a entrada do pedestre e não a do carro. Ah, mas eu só entro de carro no meu apartamento e na minha casa. Ok, tá? Mas quando vem a visita, ela entra pela porta principal, tá bom? E essa é a porta do terreno, ok? Ah, Tef, mas é uma garagem com uma portinha. Então, é lá, na portinha. Não na garagem basculante, mas na portinha, tá? Se tiver que entrar a pé, você vai abrir a portinha e você vai entrar por lá. Então, essa é a porta principal, tá? E se a porta não estiver alinhada com a base da planta, quando, por exemplo, elevador no centro, ou uma porta recuada e tudo mais, são casos especiais que a gente vai, aqui no caso até tá do e-book que eu peguei lá, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? No caso aqui nas outras aulas, tá? De qualquer forma, a seta sempre vai ser na porta social, tá? Então, no caso, se tiver um elevador aqui no meio e minha entrada do apartamento for aqui, eu vou marcar aqui a minha setinha, tá? Por isso que também é importante ter a setinha para esses tipos de caso, onde não é tão óbvio, onde a porta é lá que fica, tá bom? E a gente já viu, uma pessoa mandou pra gente, meninas, quando tem muitas portas de entrada, tá? Geralmente casas antigas tem isso, você tem uma porta que entra por uma sala, e você tem outra porta que entra por outra sala, aí você tem a outra porta que entra por um quarto, você tem tipo um monte de porta na casa toda, que ela dá tudo pro jardim e tudo tem porta, tá? Mesmo assim, gente, existe a porta principal. Existe a porta do hall de entrada, tá? Geralmente ela está na sala de estar, no máximo sala de jantar, ou em algum hall de entrada, tá bom? Geralmente é lá que está a porta principal, porque você não vai fazer a sua visita entrar pelo seu quarto, ou entrar pela cozinha, ou entrar para a área de serviço. E nem pro banheiro, tá bom? Você vai fazer a pessoa entrar pela parte mais social da sua casa, ok? Parece besta, gente, mas vocês não têm ideia do que a gente recebe de coisa errada nesse sentido, tá bom? Então marca a setinha
lá na porta principal, para você ter certeza de que a porta é lá. Beleza? Ok. A Michelle falou, Tef, quando quiser uma planta com banheiro na saúde, prosperidade e sucesso, avisa que eu mando a minha. Pode mandar, Mi. Manda lá no direct, que agora a gente está coletando as plantas lá depois para até a gente criar uma base aí. Depois a gente pode até disponibilizar para vocês mais pra frente, tá? Mas os alunos com certeza vêm antes, tá? Sônia, se tiver jardim de inverno na casa fechado nas laterais em cima, é ruim para ter em casa? Não, Sônia, se tiver tudo fechado, ele faz parte da casa, tá bom? Então ele faz parte do baguá, então não vai gerar nenhum problema de faltas aí, tá bom? E Elaine, quando a porta de acesso tem um pequeno recuo por onde alinha o baguá. Quando a porta de acesso tem um pequeno recuo por onde alinha o baguá. Já chego nela, já chego. Aqui no caso é até um ponto parecido, né? Se a porta tá aqui pra fora, né? Importante, gente. A porta, vou falar disso aqui. A porta jamais pode ficar para fora do baguá. A porta principal, tá? Que esse é o próximo ponto aqui da nossa lista. Então, vamos lá. Terceiro ponto. Vocês vão alinhar, virar a planta com a porta com a porta para baixo, tá? Então, a porta, alinha ela com a folha embaixo, tá bom? Ah, Tef, mas precisa, a gente acredita na gente, tá bom? Por favor, coloca a planta, coloca a porta para baixo, tá bom? Então, se a porta estiver para cima ou para baixo, de um lado ou do outro, não importa. Mas aonde está a direção da seta, ó, imagina que essa seta tem que estar sempre para cima, é o norte de vocês aí, tem que estar sempre para cima, tá bom? Por quê? Porque fica muito mais fácil de a gente depois colocar os guás aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Só uns outros pontos aqui. Então, no caso de uma planta extremamente quadrada e retangular, não há necessidade de a gente seguir todas aquelas regras agora, tá bom? É só você dividir e tá tudo bem, tá? A porta de entrada, a porta principal nunca poderá ficar para fora do baguá, tá bom? Nunca poderá ficar para fora do baguá, tá? Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Por quê? Porque vão ter alguns casos que, por causa da porta, o baguá vai tomar outro formato, tá? E existem casos em que a porta de serviços ficará para fora do baguá e não tem problema a porta de serviço ou outra porta secundária ficar para fora do baguá, tá bom? E agora a gente vai para a aplicação em si, tá? Então vamos lá. Seguindo aquelas regras, lá vou eu. Gente, isso aqui é um programinha que eu tô desenhando com mouse, tá bom? Então tenham paciência comigo aqui, tá? Vamos começar pelo mais fácil. Quando você tiver uma situação, são 4 lados, a gente sempre pega o mais fácil. Aqui tem muito recorte, eu vou aqui que não tem, ó. Então aqui fiz a linha, deixa eu deixar até mais grossa aqui. Fiz a linha desse lado. Oh, meu Deus, fiz a linha desse lado, tá? Aqui desse lado também não tem nenhum recorte, então vou fazer desse lado, tá bom? Por quê? Porque vocês lembram que eu falei que na verdade é tudo junto, mas a gente não consegue fazer tudo junto, né? Não é humanamente possível. Então a gente vai indo do mais fácil, depois pro mais difícil, tá? Perdoa aí a linha torta, tá? Agora vou vir aqui pra cima, que parece que tem menos recorte do que aqui pra baixo, né? Então, o todo. Eu vou pegar minha régua, tá bom? O todo, aqui, eu tô falando de 17, tá? Se vocês quiserem tentar medir aí comigo também é legal, tá bom? Então, 17, a gente vai ter aí que achar 8,5, tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou escrever aqui fora, só pra não ficar muito, muito feio. 17 dividido por 2, eu vou ter que achar 8,5, tá? Se eu medir aqui em cima, eu vou ter 6,5, tá? Então, não é aqui em cima, porque aqui eu tenho 6,5, né? Desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, da varanda, tá? Mas, se eu medir daqui, e esse outro pedacinho, né, daqui, ó, da entrada até aqui, eu tenho 3, tá? Ah, Tef, mas ali é 6,5, 6,5, acho que eu escrevi, e ali é 3, certo? Mas 3 também é menor, né, que 8,5. Mas, gente, a partir do momento que a gente vai descendo a linha, eu vou começar a somar. Então, 3 mais 6,5 é maior que 8,5, tá? Por isso que a linha ela vai fechar aqui, ó. Tá? Por quê?
Porque 3 mais 6,5 é maior que 8,5, tá? Isso vai acabar gerando uma área faltante aqui e também uma área excedente desse pedacinho. Deu pra entender isso? Tá? Então, é um mais o outro. Conforme a gente vai descendo a régua, tá? Indo para baixo, a gente vai somando as áreas que ficaram para fora. Por isso que fica maior, tá? Não é o pedaço, mas é a somatória desses pedaços, tá? Se vocês colocarem isso na cabeça também, vai facilitar muito a vida de vocês, tá? E aqui embaixo, indo aqui para baixo agora, eu tenho... tem que achar 8,5, né? Daí eu vou ter aqui 4 aqui. E esse outro pedacinho eu tenho 2. Então, eu tenho 6. Nesse pedaço todo aqui eu tenho 6. Tá? E aqui calhou de ser, então, subindo mais um pouquinho. Deixa eu ver, a área da porta também tem 2. Então, 6, 7, 8. Perfeito. 8. Ainda assim, não é 8,5, tá bom? Então, eu teria que somar até essa outra linha aqui, que aqui tem mais 2,5. Tá? Então, teoricamente, o baguá, ele fecharia aqui. Tá? Mas, existe uma exceção. Qual é a exceção? A porta nunca pode ficar para fora do baguá. Então, a porta aqui, ó, não pode ficar de jeito nenhum para fora do baguá. Então, eu vou fechar aqui no alinhamento da porta. Ah, Tef, mas mesmo assim não dá medida. Mesmo assim não dá medida, por isso que eu falei para vocês. Presta atenção onde está a porta de entrada, porque não necessariamente vai dar certo. Aqui, no caso, eu alinho na porta e é o que tem, tá? Isso vai acabar gerando mais faltas para a vida dessa pessoa, tá? Então, eu vou ter aqui essa área excedente toda aqui. Inclusive, essa pessoa está com a cabeça aqui para fora do baguá, esse casal. Mas aí já é outra história. E a gente vai ter aqui uma falta aqui na sabedoria, outra falta aqui sabedoria e trabalho e outra falta aqui na área dos amigos. Tá bom? Tudo bem, gente? Tá? Espero que tenha dado para entender. Depois, pega essa aula, assiste de novo e tenta fazer vocês, tá? A gente manda as plantas todas lá depois no Telegram, aí vocês imprimem e tenta fazer, tá? Porque é a forma mais... a única forma de vocês aprenderem é se vocês realmente fizerem. Não tem outra maneira, tá bom? Feng Shui, nesse sentido, ele é bem chatinho, porque você precisa treinar bastante, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá os meus 17, vou dividir por 3 e eu vou ter aí 5,6, tá? Então, eu vou achar aqui com a régua, vocês não estão vendo, mas eu tô com a régua. E eu tô achando aqui, vou dividir essa parte em 3, tá? Então, dividir aqui, vou dividir no outro sentido também, vou fazer no olho aqui só pra gente rapidinho, tá? Então, dividir aqui e dividir aqui, tá? E assim ficou o meu baguá, tá? E o gato sentou no fio do fone. Tudo bem? Deu pra entender isso? Deixa eu só diminuir um pouquinho isso aqui, que eu acho que tá meio ruim pro pessoal ver no Instagram. Tá bom? Deixa eu ver. Tem alguma dúvida em relação a isso, gente? Deu pra entender essa aplicação? Parece fácil, né? Parece fácil, Cíntia, mas juro que é, tá bom? Mas você tem que treinar, porque se não treinar não fica fácil nunca, tá? Não fica fácil nunca, ok? A gente vai treinar mais algumas aqui pra vocês entenderem, tá? Deixa eu só ver aqui se tem alguma dúvida. A Cá perguntou, Tef, em comércio ou indústria com várias entradas para diferentes setores, como devemos fazer? Cada porta define um baguá diferente, já que cada empregado vai entrar por uma porta distinta? Não, Cá. Tem uma porta principal, tá? Tem a porta principal. Geralmente os empregados nem entram pela porta principal, tá? Tem aquela porta que se o dono da empresa quiser receber um cliente, ele vai entrar por aquela porta. É por lá, tá? Elaine, não entendi. Por favor, repete como achou a linha superior. Eu vou repetir no próximo, Elaine. Eu vou fazer mais uma. Se você realmente não entender depois das outras, você me avisa, tá bom? Cris, se o terraço fosse na direita, mesmo assim somaria com a lavanderia? Não, essas hipóteses me confundem, gente. Eu vou fazer mais uns. Aí vocês vejam se vocês conseguem. E aí depois a gente vai mandar todas essas plantas lá no Telegram e vocês imprimem e tentem, tá bom?
Ou faz aqui no computador, pega a régua e faz aqui mesmo na tela. Ou joga no CAD e lá vocês medem direitinho. Aí vocês fazem como vocês acharem melhor, tá? Então, deixa eu voltar aqui para as nossas apresentações, tá? Então aqui tem o passo a passo, aqui tem o baguá aplicado mais bonitinho do que aquilo que eu fiz. E aqui a gente vai para a segunda opção, tá? Então vamos lá. Vamos lá, vou selecionar aqui e a gente vai fazer o passo a passo, tá? Agora é treinar mesmo, tá bom, gente? Então só ver se vocês conseguem entender o nosso raciocínio, tá? Então vamos lá, a porta de entrada está aqui. Já está virado de baixo, né, para facilitar aqui pra gente. Mas se não tivesse, eu viraria, tá? E agora eu vou fazer aqui contorno, contorno, contorno. Aqui provavelmente a varanda tá fechada, porque o apartamento é muito pequeno, né? Então vamos fechar. E tem uma mesa de jantar aqui, então com certeza a pessoa resolveu fechar. E fechou, fechou, tá? E a gente tem lá os shaftzinhos aqui, tá? Que depois, ok, tá? Tem outro ali. Tudo bem, isso é detalhinho, tá? E agora a gente vai colocar o baguá. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Mais fácil. Laterais parece mais fácil, né? Então esse aqui com certeza é maior do que tudo isso. Então vou fechar aqui, com certeza é maior. Se errar, não tem problema, depois é só refazer, tá? Apaga e faz de novo, tudo bem? Então não encasquer, tem que acertar a linha de primeira, tá? Aqui, vou fechar aqui, ok. Assim, ó, a gente já consegue até ver, tá vendo aqui em cima? Isso aqui com certeza é maior que esse outro pedacinho, então eu vou fechar aqui. Certo? Isso, consequentemente, gerou aqui uma falta considerável aqui na área do relacionamento, tá? E agora aqui, o que vai acontecer? Vamos pegar a régua aqui. Tudo tem 15, tá? Tudo tem 15. Então, metade é 7,5. Agora aqui, esse aqui tem 4, esse outro tem 2, então 4, 5, 6 ainda não deu, e esse outro pedaço aqui tem 5, tá? Então, com certeza deu. Então, com certeza, eu vou alinhar aqui. Calhou de ser onde está a porta de entrada, tá? Foi coincidência, ok? E isso acabou gerando aqui uma falta também bem considerável aí na área da sabedoria, tá bom? Então, essa família aí, ela vai ter problemas de autoconhecimento, de paz espiritual, paz interior, paz mental, paz emocional e problemas de relacionamento, tá? E esse filho tá pra fora do baguá, mas tudo bem. E aqui eu vou dividir no olho mesmo, depois vocês fariam com a régua bonitinho, dividindo aqui em 3 e dividindo aqui em 3. Tá bom? Viu? Foi fácil, tá? Acho que deu pra entender, tá? Se não der, me fala, tá? E aqui, ó, consequentemente, a gente vai ter essa falta aqui. Esse excesso aqui, tá? Então aqui no caso, esse filho, ele tá dormindo pra fora do baguá também, tá? Eu já falo sobre isso, sobre o que pode ter pra fora do baguá ou não, tá? Tef, provavelmente vocês já explicaram, mas como aplica o baguá na casa em 2 andares? Ô Gui, a gente vai fazer uma aula só sobre o segundo pavimento, tá bom? Porque tem várias situações, pode ter pé direito duplo, pode ser um mezanino, pode ser um andar mesmo. Então a gente achou que vai ficar muita informação para uma aula só. Mas a gente vai fazer uma aula só sobre isso, tá bom? Não vamos demorar para fazer porque essa aula é muito básica, tá? Acho que tá bom. O pessoal falou que tá normal. Legal. Isso, e aqui virou um excesso aqui embaixo. Legal. Vou para o próximo, gente. Deixa eu pegar aqui. Próxima planta que a gente trouxe aqui. Essa é muito fácil, tá? Trouxe de propósito só para mostrar, tipo, a felicidade de você encontrar uma planta assim. Tá? Então vamos lá. É um quadradinho. 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 Aí tem o shaft, né? Que vai ter a faltinha. A porta tá pra cá. E a gente tem o baguá aqui. É basicamente dividir e dividir. E a gente vai ter essa pequena falta, para não falar que não tem falta. Tá bom? Gente, pessoas que têm plantas quadradas são pessoas mais equilibradas, mais centradas, mais certinhas, não se arriscam muito na vida, sabe? Tem uma vida mais tranquila, mais estável, tá bom? O que a gente quer encontrar para todo mundo é o equilíbrio, tá bom? Por isso que as curas vêm para tentar equilibrar o formato do baguá, tá? Então, os formatos retangulares são muito bons, tá? Não necessariamente ter um excesso é bom, né? Vocês já sabem disso. Vamos lá. Aqui é um quase
retangular, tá? Então, vou fazer aqui a linha, linha. Aqui tem uma diagonal, a gente já vai ver o que acontece aqui, por isso que a gente trouxe esse exemplo. Fechou aqui, Deus. Fechou aqui. Fechou aqui. E a porta tá aqui, certo? Agora, vou pegar a linha azul. Aqui tá fácil, certo? Aqui tá fácil. Aqui tá fácil. O problema é aqui. O problema é nessa diagonal, tá? Então, ó, medindo, tudo tem 13. Tudo tem 13. Dividido por 2 dá 6,5, certo? Agora eu vou achar onde bate 6,5. Então, vou marcar aqui para vocês. Então, aqui a gente tem, nesse pedacinho, 4. Tá? E agora não vai ter jeito, gente. Vai ter que ser na régua mesmo, tá bom? Por isso que, às vezes, fazer na mão com a régua é mais fácil do que fazer no CAD, tá? Porque eu vou vir aqui com a régua e eu vou colocar aonde eu encontrar 6,5. É que vocês não estão me vendo, mas aqui dá pra ver que aqui, ó, é onde tá 6,5. Aonde daqui pra cá, tá? Desculpa aí o desenho, mas aqui tem 6,5. Tá bom? E isso vai acabar, consequentemente, gerando um excesso e uma falta. Tá? Então, aqui foi uma situação onde eu tive a questão da diagonal, mas não necessariamente no midpoint, porque ele estava associado com essa linha reta e essa outra linha reta. Então, eu tive que ir na régua até encontrar certinho 6,5 e marcar onde era, tá bom? Por isso que às vezes é mais fácil na mão com régua do que no CAD, tá? E aqui eu continuo, só fechar aqui o baguá. Linha, 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 linha. Opa! E o trabalho tá aqui, tá? E essa pessoa ela vai ter uma falta na sabedoria e vai ter um excesso aí no dinheiro, tá? Na prosperidade, tá? Quando você passa essas retas, tem uma medida certa? Tem, sou. Exatamente essa medida que eu achei, tá? É metade do todo. Lembra, tudo daqui até aqui tem 13. Dividido por 2, eu tenho que fazer essa conta, tá bom? Vocês vão sempre usar uma régua e uma calculadora. Dividido por 2 dá 6,5, tá? Então, eu tenho que encontrar aqui a medida exatamente aonde eu tenho 6,5, tá? Não é no olho, ok? Todo baguá é tudo conta e régua, tá bom, gente? Nunca chutem, porque vocês vão errar, tá? Não tem como acertar. Tem que ser na medida, tá bom? Legal. A Alessandra falou, minha casa é totalmente quadrada. Você é uma pessoa abençoada, Alessandra. Muito bom. Parabéns. Tá bom? É muito bom mesmo, juro pra você, tá? Estabilidade, tranquilidade. Claro que tem N outros fatores que você vai avaliar, tá? Mas em termos de baguá, é a melhor opção, tá? Vamos evoluir um pouco aqui nossos treinos aqui, tá? Ainda tem coisa pra falar, hein, gente? Ainda temos que falar de outras coisas, de cura e tudo mais, tá? Mas, então, rapidamente aqui... esse tá fácil. Aqui, ó, provavelmente a varanda aberta do casal. Aqui foi, esse tá facinho, né? Já viram até que vai gerar aqui essa falta aqui, né? E você vai ter aqui essa enorme falta, né, do relacionamento desse casal, coitados, tá bom? Deixa eu ver se tem mais um mais difícil. Aqui, agora sim. Vamos para o mais difícil. Gosto de desafios, senão não tem graça. Vamos lá. Mas vocês mandam umas também bem difíceis lá no Instagram, viu? Ok. Então vamos lá, agora ficou mais interessante, tá? Então vamos fazer aqui, ó, porta recuada. Fechou, aqui é a porta de serviços, tá? Fiz aqui, recuei, tem o shaft, mas ok. Aí aqui eu tenho a varanda. Subiu. Veio pra cá. Veio aqui. Virou. Virou. Fechou aqui. Aqui, isso me parece uma varanda técnica, tá? E me parece que é aberta para colocar ar-condicionado, tá? Então, vou virar aqui.
aqui, e aqui, e aqui. Tá, é claro que quando tem um cliente fica mais fácil de entender, né, se realmente é isso ou não, tá? Então, ó, o formato que gerou. Gerou um formato aí um pouco mais complicado, tá? Então, vamos lá. Vamos um por um. Peguei lá o meu azul, porque a gente faz de azul, tá? Agora vamos lá, gente. Onde é mais fácil? Porque tá uma confusão. Onde eu acho que é mais fácil, aqui em cima, ó, com certeza, daqui até aqui é maior do que daqui até aqui, tá? Então aqui, mesmo que o baguá ele vá até o final aqui, com certeza aqui é o final. Eu tirei um da reta. Agora vamos segundo, tá? A porta de entrada, ela tá nitidamente numa área excedente, porque nitidamente o baguá fecharia aqui, ó. Tá? Mas a minha porta de entrada tá nessa área excedente. E eu jamais posso... Ah, mentira, gente. Mentira. Errei. Volta. Isso aqui não é a porta de entrada. Desculpa. A porta de entrada é aqui, ó. Essa aqui é a porta de entrada. Que eu conheço o projeto. Tá? Por isso que é importante vocês marcarem a porta de entrada certa, tá bom? Pra não dar esse tipo de confusão. Daí aplicou o bagulho errado, aí fez tudo errado, tá bom? Então vamos voltar lá. Então a porta de entrada tá aqui no meio, ela entra de frente pro banheiro, tá? Isso causa aí perda financeira, porque a energia vai direto pro banheiro e vai tudo embora, tá? Então vou somar, tá? Vou fazer a somatória. Vamos fazer aqui embaixo primeiro, então. Ó, esse pedaço aqui, com certeza, é menor de onde é a porta de entrada. Então aqui, eu já tenho certeza que o baguá alinha aqui, tá? Por quê? Porque ele alinha, a porta de entrada não vai ficar para fora e com certeza esse pedacinho é menor do que aonde está a porta, tá? E agora aqui na lateral eu vou medir. Deixa eu pegar minha régua. Tudo eu tenho 12,5. 12,5. Isso aqui dividido por 2, eu tenho 6,25, certo? Então, medindo aqui, eu vou ter, nesse primeiro pedaço eu tenho 4,5 e nesse outro pedaço aqui de baixo eu tenho 2,5. Então, 4, 5, 6, 7, já passou, tá? Então, por isso que é aqui, tá? Com a prática, vocês vão bater o olho e já vão saber, tá? Mas é importante sempre medir de qualquer forma, tá bom? E aqui, então, gente, ó, importante. Muito importante, que até foi uma dúvida bem relevante, até que a Kailine levantou pra gente essa dúvida. Meninas, o todo, né? O todo antes era daqui até aqui, certo? Mas a partir do momento que eu risquei as linhas do baguá mais fáceis, o todo muda, tá bom? Então, o todo não é daqui até aqui, não é o todo da planta. O todo é o todo do baguá. Então, aqui, o meu todo, ele vai vir daqui e ele vai ser do baguá até o baguá, tá? Por isso que a gente sempre deixa a linha mais difícil para o final. Porque é aqui que a gente vai tirar direitinho a medida, tá bom? Então, tudo tem 12... tem 12,5, já tinha tirado, tá bom? Então, onde tem 6,25, se eu for medir, tá? Medindo aqui com a régua, você tem que confiar em mim. Essa parte aqui é maior que 6,25, tá? Então, daqui até aqui tem 6,5. Nesse pedacinho daqui até aqui, tá? Então, por isso que o baguá, ele vai alinhar aqui. Ok? Se fosse a medida de cima até lá embaixo, provavelmente seria um excesso aqui. Por isso que a gente tem que primeiro fazer as linhas que a gente sabe e deixar por último as linhas que a gente são mais difíceis para a gente tirar a medida do próprio baguá, tá bom? Por isso que é importante vocês fazerem primeiro as partes mais fáceis, tá? E depois eu vou vir aqui, vou fazer a divisão e vou, meu Deus, vou fazer aqui a divisão e vou pintar o que é falta aqui de amarelo. Então, eles têm problemas. Olha só, gente. Falta na prosperidade. Porta alinhada com banheiro. Tudo indica problema financeiro, né? E aqui eu também tenho uma falta em pessoas que ajudam ele na área dos amigos, tá? Só que a gente tem um excesso de sabedoria e a gente tem um excesso de trabalho. A pessoa trabalha muito, tem um bom autoconhecimento, mas ela tem pouco dinheiro e poucos amigos,
tá? E uma falta aqui também na área da família, tá bom? E a falta aqui também na área do relacionamento e criatividade, tá? Lembrando que é sempre proporcional, né? É claro que uma falta pequena é diferente de uma falta que nem essa daqui, considerável, ó, que é quase metade aí do baguá, tá bom? Ok? Deu certo? Tranquilo? Deu pra entender até aqui? Vocês conseguem dizer? Confesso que essas divisões de linhas metragens me confundiu. Te confundiu, Sil? Mas tenta fazer depois pra ver se você não consegue, tá bom? No começo é mais complicado mesmo, tá? Vamos lá. Vou pegar outro. Mesma coisa, gente. Vamos lá. Ó, aqui, a porta de entrada é aqui, ó. Aqui. Certo? Então, vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Vamos ver se essa daqui melhora pra você, Sil. Você ficou na dúvida. Aqui, 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 aqui. Meu Deus, quanto recorte. Vem aqui. Vem. Tá. E aqui, ó, é a saída de serviços. Tá bom? Lembra que saída de serviços não tem problema ficar pra fora. Então aqui, vamos lá. Nitidamente, ele fecha aqui. Agora, nitidamente, aqui, deixa eu ver, ele fecha aqui. Certo? Nitidamente, ele fecha aqui. E fecha aqui, certo? Opa. E agora a gente vai medir. Então, vamos lá. Eu vou medir quanto tem daqui até aqui. Então, aqui eu tenho 10. Tá? Então, metade de 10 é 5. Então, eu tenho que achar onde tem 5. Esse pedacinho aqui, eu tenho 4,6. E esse pedacinho aqui embaixo, eu tenho 1,2. Tá? Então, aonde ele é 5, 4, 5 já passou, certo? Então, 1,2 sozinho não é. Então, o baguá vai fechar aqui. Tá? E o que aconteceu? Consequentemente, acabei tendo essa falta antes da porta de entrada, tá? Nossa, até fez mesmo, é isso mesmo. Tá, gente? Por quê? Porque a medida é a medida e a porta de entrada só não pode ficar para fora, mas ela pode estar para dentro. Não tem problema, tá? E acabou gerando essa faltinha aqui também. Essa faltinha aqui também. E aqui os excessos. Então, esse excesso grande aqui da área de serviços. O banheiro no excesso da prosperidade. Esse excesso aqui. Esse excesso aqui da área de serviços. E é isso. E aí, fechou. Me digam se vocês entenderam esse baguá. Eu não vou apagar até vocês me darem um ok, tá? Pra não acontecer igual da outra vez, tá? E o trabalho tá aqui. Então, só tem uma falta de trabalho, falta aqui na sabedoria, um pouco de excesso, excesso na prosperidade, mas também tem falta, tem banheiro na prosperidade levando o dinheiro embora, o excesso embora, tá? Tem banheiro no centro também. E é isso aí. E os pais estão fora do comando. A Cris falou assim, essa era a minha dúvida, se soma mesmo não sendo lado a lado. Sim, Cris, a gente vai somar essa medida nesse canto e vai somar a outra também. E a junção dos dois é que vai fazer ser maior que a metade. Tá bom? Legal, matou a dúvida, legal. Legal, gente. Bia, uma porta de entrada que fica na criatividade gera uma enorme falta. Gera uma enorme falta, dependendo. Depende da planta, mas se ela entra aqui na frente, né, ela acaba acontecendo igual aconteceu aqui. Ela gera essa falta para trás, tá? Acontece sim. A gente vai ter uma aula só sobre isso também, tá? Tudo ok. Cíntia, banheiro no excesso da prosperidade, bom ou ruim? Muito ruim, tá, Cíntia? Por quê? Porque a pessoa tem um excesso de dinheiro, mas todo o dinheiro vai embora por água abaixo, tá bom? Foi embora, tá? Então a pessoa ela vai ter problemas aí de conseguir acumular o dinheiro. Ele vai embora muito rápido, tá? Vai ser sempre um caixa zerado, digamos assim, tá bom? Eu só vou tirar aquela dúvida da planta anterior, porque eu fiquei encafifada aqui. Deixa eu só ver se realmente é aquilo que vocês estavam falando, tá? A gente fechou aqui, né? Aí a gente fechou aqui.
Não, mentira. A gente fechou aqui. Peraí, não adianta fazer rápido com o mouse que não dá certo. Fechou aqui. Aí aqui a gente teoricamente fechou aqui na porta, né? Eu vou fazer isso e aí eu vou medir, tá? E aqui. A dúvida foi se... Ah, tá, somar esse pedacinho junto com esse. Daí já não. Quem foi que me perguntou? Não lembro aqui quem perguntou, tá? Mas não, gente, a dúvida, eu entendi. A dúvida era se soma isso aqui mais isso aqui, certo? Como esse aqui de fora, ele já tá para fora do baguá, a gente não vai contar com ele, tá bom? Então, como ele já tá para fora, a gente não conta ele nessa contagem desse alinhamento aqui, tá? A gente vai contar esse aqui com, no caso, esse aqui, tá? E vai sobrar esse aqui. E o laranja mais o vermelho é onde eu vou alinhar o baguá, tá? Esquece aquele outro ali, tá? Deu pra entender? Acho que era isso a dúvida. Faz sentido a sua dúvida, tá bom? Acho que tem só mais duas plantinhas aqui. Tem uma planta muito legal. Essa foi. Vai, vamos mais essa daqui. E acho que a próxima é a que eu tô esperando. Vamos lá. Então, a porta de entrada, ó, essa aqui, a porta de entrada tá... Jesus... Alguém... Aqui. A porta de entrada tá aqui. Tá? Tá um pouquinho escondidinha aí. O apartamento é muito grande. Tá? Então, vem aqui, vira... Ai, queria uma régua agora, gente. Aqui... Aqui... Será que... Não. Aqui, 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 aqui. Aí desce, aí vira. O importante de colocar o vermelho também é que vai ajudar vocês a descobrirem o formato a energia de forma, tá? Em algumas plantas. Ok, tá? Então aqui, baguá aplicado, tá? Então vamos lá. Azul. E vamos para o mais fácil. O que é mais fácil, gente? Vamos ver se estão espertos. O que é mais fácil? Parede 1, parede 2, parede 3 ou parede 4? O pessoal falou 3 e 4. O 4 eu acho mais difícil. Mas vamos lá. 3. Então vamos de 3. Então, fechei aqui na 3. Tá fácil. E depois da 3? A 4 eu acho mais difícil, gente, porque essa medida é daqui pra cá e daqui pra cá é muito pouco de diferença. Então, dependendo do que acontecer desse outro lado aqui, pode ser que mude aqui, entendeu? Por isso que eu vou deixar o 4 para depois. Eu diria que 1 é mais fácil, ó, porque é só esse cotoquinho aqui para fora. Então, com certeza, ele fecha aqui. Entendeu? Agora, aqui vem o problema que eu tenho que medir essa parte e essa parte meio que junto, tá? Por quê? Porque esse pedaço aqui, ele é um pouco mais recuado, ó, ele é um pouco mais para frente que lá, tá? Então, eu vou medir, vamos lá. Vou medir um por um. Então, aqui eu tenho 5. 5. Esse pedacinho eu tenho... Ah, peraí que confundiu aqui com esse 2 aqui. Opa. Deixa eu só tirar esses números para não confundir nas medidas. Aqui eu tenho 2,5. E esse outro todo, grandão, eu tenho 6. Tá? Já vou pôr as medidas aqui de baixo também. Uma maneira legal é vocês colocarem a medida de tudo. E aí vocês vão observando as medidas, fica mais fácil, tá bom? Então aqui eu tenho 3,8. Deus. E aqui eu tenho 3,2. 3,2. Tá? Tá, então teoricamente 3,8 é maior que 3,2, eu fecharia aqui. Certo? Teoricamente, mas vamos ver se é isso mesmo. Não tem problema se não for, tá? Aí agora o todo tem... Deixa eu somar isso daqui. Tem 5 mais... Eu tô com a calculadora aqui, tá? 2,5 mais 6. Então, tudo tem 13,5. 13,5 dividido por 2 é 6,75, tá? Então, aqui
com certeza é menor e esses 2 é maior. Então, 2,5 é menor, mas 2,5 mais 5 é maior do que 6,75. Então, eu vou fechar aqui aonde ele é 5, porque ele vai somar com o 2,5 e, consequentemente, eu vou ter essa falta aqui, tá? Agora vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. O todo aqui mudou. Não é mais só até esse outro pedaço, entendeu? Por isso que eu falei, faz primeiro a parede mais difícil, deixa por último a parede mais difícil, porque as medidas podem mudar. Então, agora, aqui, total, a gente vai ter 7,5, tá? E aí, 7,5 dividido por 2, a gente tem que ter 3,75, tá? E, ó, por sorte, hein? Aqui tem 3,8, mesmo assim, fechou aqui. Mas você concorda que foi para muito pouco para dar errado? Para, de repente, isso aqui ser uma área excedente? Tá? De repente, isso aqui, esse baguá fechar aqui? Entendeu? Por isso que a gente sempre deixa o lado mais difícil, ou o lado que parece que tá mais estreita essa relação do que é falta e do que é excesso, por último, tá bom? E aí a gente fecha o baguá. Então, só fechar aqui depois. Deixa eu apagar uma régua. Deixa eu apagar isso aqui, para não confundir vocês. E agora a gente fecha o baguá aqui. Vou fazer no olho, tá? Mas aí teria que medir certinho e fazer aqui a divisão do baguá. Ficou torto, mas tudo bem, tá? Só quero que vocês entendam que gerou essa falta aqui na entrada e gerou todos esses excessos aqui. Então, excesso aqui e excesso aqui. Não tem nada importante na área excedente, então são todos excessos positivos, tá? Ana, eu não entendi por que a soma de 5 mais 2,25. Vamos lá. Essa é uma dificuldade que vocês têm, que eu sei que vocês têm. Gente, vamos tentar resolver, tá bom? Ana, me ajuda aqui, se você entender. Eu acho que o pessoal vai entender também, tá? Deixa eu apagar. 5 e 2,25. 5. E aqui 2,25. Certo? Total eu tinha... que eu esqueci. Total eu tinha... Peraí. Deixa eu fazer aqui a conta. 5 mais 2,25 mais 6. Total eu tenho 13,5, tá? Então, total eu tenho 13,5, tá? 13,5 dividido por 2 é 6,75, tá? Então, dividido por 2 é, vou escrever assim, 6,75, tá? 6,75 é o número. É o número que eu tenho que achar, tá? Porque é a metade. Lembra que quando tá metade, o que tá para fora da metade era excedente, o que tá para dentro virou área faltante, né? Se tiver algum buraco. Então, 6,75. Agora, Ana, você concorda comigo que aqui tem 2,25? 2,25 é menor do que 6,75. Logo, ele é uma área excedente. Até aí, ok. Tá? Agora, eu tenho que achar até onde vai essa área excedente, tá? 5. Então, aqui, o meu... Deixa eu pegar outra cor. O verde aqui tem 5, tá? Mas o verde não é só esse pedacinho. Você concorda comigo que o verde, ele vem daqui de cima até aqui embaixo? Tudo isso aqui, ó, faz parte do verde? Daqui até aqui? Então, o verde é o 5 mais os 2,75. Então, tudo isso aqui tem 7,25. E 7,25 é maior do que 6,75. Logo, o meu baguá, ele fecha aqui. Deu para entender isso? Deu para entender? Tá? Por quê? Porque quando a gente faz a somatória do seguinte, ele sempre vai somar ele mais o anterior. Porque a linha dele, a linha, né, inteira, ela vem inteira. Tá? Ela passa nesse pedaço de 5, mas ela também passa aqui nos 2,25, tá? Por isso que ela é maior que a metade. E aí eu fecho o baguá aqui. Ah, agora sim, entendeu, legal. Agora fiquei feliz, tá? É isso, muito bom, muito bom. E por último, a gente tem aqui a nossa planta desafio. É complexo e fácil de errar, concordo.
tá? Mas depois que você entende, tá bom, gente? Por isso que a gente tenta trazer o máximo de plantas possíveis para vocês treinarem. A gente faz lá os close friends. A gente gostaria de fazer mais até, que a gente não tem tempo, tá? Mas a gente sempre tenta trazer para vocês tentarem pensar como é que vai ser isso, tá bom? Gente, agora olha essa planta, a situação, tá? É uma situação bem complicada dessa casa, mas vamos lá, ó. A entrada é aqui, é uma porta dupla, tá? Aí vem pra cá, vira, vem, aqui tem a escada que vai pro segundo pavimento, ela entra no baguá. Aí aqui, até uma questão aqui que pode ser que vocês esbarrem nisso. Essa aqui é a lavanderia. A lavanderia, ela é fechada, ela é 100% fechada, porque aqui tem uma janelinha e aqui tem uma porta. Mas a entrada é por fora da casa. Ela entra ou não no baguá? O que vocês acham? Não entra sim, não entra, não entra sim. Isso aí é um debate eterno, tá bom, gente? Eu vou falar pra vocês que geralmente entra, tá bom? Pode ser que não entre, pode ser que não entre, mas na maioria dos casos entra, tá bom? Como a gente sabe, a gente geralmente averigua com a parte de radiestesia, a gente faz a análise de radiestesia junto pra ver se entra ou não entra, tá bom? Mas vamos deixar aqui como regra, para vocês não dependerem da radiestesia para isso, que se for fechado, se isso aqui for fechado com chave, se eu puder fechar e realmente fizer parte da casa, entra. Se for grade, se for só telhado, se tiver qualquer coisa aberta aqui, aí não entra. Fechado? Tá? Então, se tiver colado com a casa, tá bom? Aqui nesse caso tá colado com a casa e é fechado, então entra. Se tiver descolado com a casa, com certeza não entra, porque vira outro cômodo, vira outro baguá, vai virar enfim, outra casa quase, que é o caso de edículas, tá? Mas aqui no caso tá grudado e é 100% fechado. Se for grudado e não for 100% fechado, não entra, tá bom? Então aqui nesse caso, como é fechado e grudado, ele entra, tá? Ok. Vou virar aqui. Olha a situação dessa casa, minha gente. Eu aqui. Isso é arquiteto querendo inventar, entendeu? Porque o terreno é liso, só tem a casa desse formato, tá? Ou o engenheiro, né? Ou a pessoa mesmo vai saber quem fez, tá? Aqui. Tudo bem? Tá? Em termos de forma, é uma forma aleatória, tá bom? Não é nenhum tipo de forma específica, não é uma cruz, não é um H, não é um revólver, não é, enfim, nada do tipo, uma machadinha, não tem um formato específico, é só uma forma muito ruim que vai gerar altos faltas e excessos, tá bom? Então vamos lá, respirem e vamos um por um, tá bom? Um por um. A parte de baixo eu acho que é a mais fácil aqui. Por quê? Porque a porta tá aqui, então não tem outra saída, tá? A porta tá aqui, então ela limita o baguá, mesmo que aqui fosse a área excedente, a porta vai limitar o baguá aqui. Opa! Que é difícil fazer isso, tá? Então aqui encontramos um. Um foi, tá? Agora dois. Onde eu acho mais fácil é aqui olhando. Eu acho que lá em cima, porque independentemente se isso aqui é excesso ou não, essa parte aqui, ó, daqui até aqui é menor, né? Se isso aqui, mesmo que for tudo, ó, isso aqui é menor do que aquele outro, tá bom? Então o fato que aqui em cima o baguá vai fechar aqui, tá? Vou até expandir ele pra cá pra gente fazer a medida lá e ver, tá? Ótimo, tendo essa definição, a gente consegue fazer a conta nas laterais, tá? Então, a medida total daqui até aqui, vou pegar a minha régua e vamos medir. Então, daqui até aqui, a gente vai ter 13,4. Então, a gente tem 13,4. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Então, 13,4 dividido por 2, 13,4 dividido por 2, a gente vai ter 6,7. Então, dividido por 2, a gente vai ter que achar onde é igual a 6,7, tá? Agora vamos um por um. Então, vou pegar outra cor, só para ficar fácil, e vou medir. Então, aqui, esse primeiro aqui tem 4,2, tá? Aí esse de baixo tem
2.7. Aí vou mais uma escadinha. Então aqui, ó, esse mais esse. Vamos somar, peraí. Vamos somar. Se eu tenho aqui 4.2 mais 2.7, eu tenho 6.9. Já é maior do que 6.7. Então já vai ser aqui o meu alinhamento. Deixa eu pegar o azul. Então vai ser aqui o meu alinhamento. Deu para entender? Porque os dois eles estão no mesmo alinhamento, tá? Por isso que eu somei os dois, que eles já estão alinhados bonitinhos. Tá? Gente, olha essa falta. Ok? Isso vai fazer com que a gente tenha essa falta na área da criatividade e essa falta na área dos amigos e trabalho. Olha a situação, minha gente, tá? Complicado, né? Bem ruim. Agora eu vou pegar aqui aquela cor de volta pra gente fazer do outro lado, tá? Então, do outro lado a gente também tem que achar maior ou igual a 6.7, tá? Então, o primeiro aqui, esse primeiro pedacinho aqui mais de fora, ele tem 4, tá? E esse outro aqui, né, seguindo na escadinha, né, vindo pra cá agora, a gente tem 3.5, certo? Então, fazendo a soma aqui, já dá 4, 5, 6, 7,5. Ainda não dá, então tem que ir um pouquinho mais, tá? Então, eu tenho que ir muito pouco mais, né? Eu tenho que ir 2 centímetros, tá? Dica, essas horas aqui a melhor coisa é você ter a régua, tá bom? Vou colocar a régua aqui em cima e eu vou marcar aonde eu encontrar o 6.7. Ah, mentira. Peraí. Mentira, gente. Ah, peraí. Daqui, ó. Daqui. Deixa eu marcar isso aqui que é importante. É daqui, ó. Até aqui. Que é 4, tá? Isso aqui, ó. Tá pra fora, não tá? Esquece. Não existe mais. Deixa eu pegar outra cor. Esquece isso aqui porque não existe mais. Tá? Eu vou contar sempre do alinhamento do baguá. Tá? Então, 4 mais 3,5. Certinho. Agora vai ficar, enfim, vai ficar pouca coisa pra fora. 4, 5, 6, 7, tá certo isso? 4, 5, 6, 7, é isso mesmo. E, no caso aqui, enfim, vai ficar milimetricamente aqui pra fora, pra dentro aqui desse alinhamento por causa da diagonal, tá? Deixa eu pegar outra cor. Aqui. Ok? Isso vai acabar gerando mais uma falta aqui, no caso na área do dinheiro, e vai acabar gerando esse excesso aqui, né? Que esse pedacinho vai ficar em excesso e vai ter esse excesso aqui na área da sabedoria. Isso aqui também, consequentemente, ó, também vai ser um excesso na quina. Aqui vai ser um excesso de quina. Tá? Deu? Deu pra entender? Tá? Então tomem cuidado com isso daqui, tá? É sempre até o alinhamento do baguá. Por isso que a gente sempre risca primeiro as linhas mais fáceis para achar o perímetro principal, tá? Aí veio aqui, riscou, riscou, riscou e riscou, tá? E aqui basicamente não tem o guarda do trabalho, basicamente não tem o guarda dos amigos, basicamente não tem o guarda da criatividade e tem problemas aqui na prosperidade, tá bom? Mas essa pessoa, ela tem muito autoconhecimento, tá bom? Tranquilo, gente. Essa foi a última aqui de teste. Eu vou voltar aqui pro conteúdo. Deu para entender? Deu para entender? A gente vai mandar todas essas plantas no Telegram. Assim que acabar aqui, eu vou mandar lá para vocês treinarem, tá bom? Vamos lá, Denise. Já deu na segunda parede. Já deu na segunda parede. Pus 4. Ah, é verdade. Desculpa, minha gente. Confundi. Perdão. Deixa eu voltar. Fiz a conta errada. Mas foi problema TEF, não foi um problema de contas, tá? Verdade, gente. Pior que eu usei... Ah, tá. Me confundi com os números. Então vamos lá. 4, 5, 6, 7,5. Verdade, já é maior do que 6,7. Tá? 7,5 já é maior que 6,7. Obrigada, Dê. Então aqui... Bom, tá quase igual, tá?
Então aqui, o alinhamento é aqui, certinho. Alinhamento aqui certinho. Tá? Por quê? Porque deu 7,5. Tá bom? Eu confundi os números, eu pus o 7,6 ao invés de 7,5, entendeu? Em vez de 6,7. Enfim, tá? Normal. E aí risca. E aí continua. Tá bom? Tudo bem, gente? Acontece, tá bom? Geralmente o problema tá fora dos números, tá? Porque os números não erram. Se vocês tiverem a régua e vocês medirem, não tem como errar, tá? Inclusive, toda vez que a gente posta no Close Friends, vocês viram que aqueles números não estão lá à toa, tá bom? Talvez antes vocês não tivessem entendido, mas agora vocês entenderam que para que serve aqueles monte de número que a gente coloca lá, tá? Cris, Steph, a escada no excesso é ruim? Não, não é ruim, não. O que é ruim ter no excesso? Vamos lá, deixa eu continuar aqui com o conteúdo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra cá. Aqui foi. Então vamos lá. Eu vou continuar aqui na nossa listinha, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Tá? Então, como ler as aplicações? A gente fez, né? Aplicações. Aí, como ler as aplicações? A gente fez exemplos. Então, acho que ficou bem claro como é que a gente acaba lendo, né, o resultado, tá? E agora eu vou falar aqui rapidinho o que significa ter faltas e excessos, tá? Então, gente, essa pessoa aqui, rapidamente. Como é que a gente lê a planta? A gente vai ler as faltas e os excessos, tá bom? Porque isso aqui vai indicar como é que tá aquele equilíbrio entre todas as áreas da vida dessa pessoa. Então, foi aquilo que eu falei. Essa pessoa, eles vão ter problemas, dificuldades, tá? Não necessariamente problemas, mas eles vão ter menos amigos na vida deles, menos pessoas que ajudam eles, porque aqui é a área dos amigos. E aqui tem uma mega falta. Eles vão ter pouco trabalho. Por quê? Porque aqui é a área do trabalho, tá? Mas eles vão ter um bom conhecimento, né? Um bom autoconhecimento, uma boa paz interior, porque eles têm esse excesso todo aqui na área da sabedoria, tá? Aí eles vão ter problemas em criatividade. Criatividade é futuro, é meta, perspectiva, tá? Então eles vão ter problemas em relação ao futuro deles. Saúde tá tranquilo, tá? Eles vão ter uma pequena falta aqui na área da família. Vão ter problemas aqui em relação a dinheiro, que é prosperidade. Sucesso tá tranquilo. E relacionamento tá tranquilo também, tá? Então aqui basicamente a gente vai ler faltas e excessos. Nos estudos de caso, a gente mostra para vocês que a gente tem questão de banheiro, tem questão de fogo, tem questão de layout, enfim, tem N outras questões que a gente vai levar em consideração, mas aqui a gente está falando só de faltas e excessos, tá? Então, basicamente, a gente vai entender se aquela área na vida da pessoa é uma área abundante ou se aquela área é uma área que carece aí de energia, tá? E qualquer área é importante, tá bom, gente? Todas as áreas são muito importantes. Só porque a área da prosperidade é dinheiro não significa que ela seja mais importante, tá? Na verdade, se a gente tivesse que escolher uma área como mais importante, a gente escolheria a área da sabedoria, tá? Porque se a pessoa tem autoconhecimento, ela consegue organizar o resto da vida dela. Então, vamos lá. Faltas, então, significa que são perda de energia, tá bom? Aquilo vai se manifestar de uma forma escassa na vida da pessoa. E quando a pessoa tem excessos, a pessoa ela vai ter mais energia daquela, tá bom? Excessos são bons, Steph? Depende da área. Por exemplo, se você tem um excesso de sabedoria, você tem um excesso de autoconhecimento, tá bom? Tá bom? Mas se você tem um excesso, por exemplo, de sucesso é fama, né? É fogo, é você aparecer. Se você tem um excesso de sucesso, às vezes isso pode acabar saindo como algo negativo, porque a pessoa ela pode ficar super egocêntrica. Ela pode achar que ela é a cereja do bolo, entendeu? Isso pode trazer situações conflitantes na vida dela. Então, é um equilíbrio, é um tipo de excesso que não sei se é tão bom, tem que ver até que ponto, sabe? Então, tem suas vantagens e desvantagens, tá? E o que não pode ficar para fora do baguá, né? Toda vez que a gente tem um excesso, a gente tem que analisar o que tá lá. Porque algumas coisas fora vai ser ruim, tá? O que vai ser ruim? Quartos, né? Na verdade, não é um quarto, tá? É cama para fora, camas, tá? De casal, se for só um do casal para fora, outro para dentro, se for os dois para fora, se for um filho para fora, tá? Enfim, se a pessoa dorme lá e fica para fora,
ela vai estar desconectada da casa, porque ela não vai fazer parte da energia da casa, ela está numa área excedente, tá bom? Isso vai fazer com que, se for um casal, o casal ele vai se desconectar da casa e do parceiro, isso pode gerar problemas de relacionamento e traições. Se for um filho, o filho vai ficar para fora da casa, provavelmente o filho, na hora que ele tiver uma oportunidade, ele vaza, tá? Ele não vai querer, ele não vai se sentir pertencente à casa, tá bom? Ele não vai sentir que ele que ele faz parte daquilo, ele vai acabar saindo de casa muito cedo, tá bom? Então, camas, casais e filhos, tá? Ah, Tef, mas se for o quarto de hóspedes? Aí não tem problema, tá bom, gente? O problema é a pessoa, não necessariamente o objeto, né? O móvel, tá? Ruim, muito ruim você ter o fogão para fora do baguá, porque o fogão, ele é o fogo da casa, ele é a vida da casa, ele está relacionado à fartura, abundância, à fortuna e, consequentemente, ao dinheiro, tá bom? Então, ter o fogão para fora da casa, a pessoa também vai ter problemas financeiros e problemas de fartura em casa, tá? E, numa empresa, o caixa da empresa, tá? Pelos mesmos motivos, né? Acho que é óbvio o motivo, se o caixa estiver para fora, o dinheiro está para fora da empresa, e aí a pessoa acaba tendo problemas em relação ao dinheiro também, tá? Então, isso aqui são os pontos que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de excessos, ok? Ter um vaso sanitário ruim, muito bom levantado, Cíntia. Vaso sanitário. Ele é ruim, mas nos guás que ele já é ruim, tá? Então, lembrando rapidamente onde é ruim ter problemas, onde é ruim ter o vaso sanitário. Eu vou até fazer grande aqui. É ruim a gente ter o vaso na prosperidade, porque leva o dinheiro embora. É ruim ter no sucesso, porque apaga a chama do seu sucesso. É ruim ter no centro, porque leva a sua saúde e o seu dinheiro embora. E é ruim ter nos amigos, porque leva os seus amigos e a sua ajuda embora, tá bom? Então, o vaso sanitário ser numa área ruim, é ruim também, tá? Potencializa aquilo, tá? Então, a banheira na área excedente da prosperidade leva o excesso de dinheiro embora, leva o excesso do sucesso embora, tá? Do centro não tem como, leva o excesso de amigos embora, tá bom? Então, aqui a gente tá falando de prosperidade, sucesso e amigos, tá? Não tem como ter um excesso de saúde, tá? Se o quarto fica para fora e a cama não, aí tem algum problema? A Mara perguntou. Não tem problema nenhum. O problema é a cama ficar para fora, é a pessoa dormir para fora, tá? Ok. E como resolve? Boa pergunta, Jaque. Cura de Feng Shui, tá bom? As curas de Feng Shui, elas vão fazer com que a gente consiga mudar o padrão energético do espaço. Nesse caso, a gente vai usar uma cura para trazer a energia da pessoa, ou do fogão, ou do caixa, para dentro do baguá, tá bom? As curas a gente não passa abertamente, a gente passa só no curso fechado, tá? Mas seria, assim, uma cura de Feng Shui. E, se der, na real, assim, se der, traz a pessoa literalmente para dentro, muda ela de cômodo, faz uma reforma na cozinha, puxa o fogão para dentro, tá? Veja se é possível fazer uma mudança física primeiro, tá? Antes de sair fazendo curas, tá bom? Porque você não ter o problema é muito melhor do que você ter que ficar curando o problema, ok? Mas existe cura para isso sim, tá? Existe cura para quase tudo. Legal. Então, o ideal é sempre a gente ter faltas e excessos, não ter faltas nem excesso, na verdade, ter um baguá equilibrado, tá bom? E uma questão importante é que uma coisa não compensa a outra. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, eu tenho uma falta na criatividade, mas aí, de repente, eu tenho aqui um puxadinho e eu tenho também um excesso na criatividade. Isso anula um ou outro? Não, ainda assim existe uma falta e ainda assim existe um excesso, tá? A gente vai trabalhar a falta com uma cura para falta e o excesso a gente vai ver se não tem nada importante. Se não tiver, ele fica lá e tá tudo bem, tá? Então, só tomem cuidado com essa questão de não achar que só porque tem os dois resolve, porque não resolve, tá bom? Não é isso que vai resolver o problema da pessoa, tá? Ale, Tef, é melhor deixar o fogão para dentro e do lado da pia ou deixar ele no excesso, mas longe da pia, né? Só que para fora do baguá? Aí eu traria ele para dentro, tá, Ale? E trabalharia a cura de água e fogo, que é uma cura bem mais tranquila de se fazer, tá? Porque ele para fora realmente é bem ruim, tá? Legal, gente. Continuando aqui rapidamente. Onde nós vamos aplicar o baguá? Né? Isso é uma dúvida. No começo,
Se isso aqui não ficar bem nítido para vocês vão acabar aplicando o Baguá em qualquer lugar, tá? E não é assim que funciona, tá? Então, a gente vai poder aplicar o Baguá em loteamentos, em implantação, na implantação de um prédio, por exemplo, ou de um condomínio, ou de um hotel, o que seja, mas na implantação como um todo, em terrenos, tá? Tanto da própria casa como do lote também, né? No caso aqui eu estou especificando mais a casa. Então, a gente tem o terreno da casa, a gente tem o Baguá do pavimento térreo, então no térreo vai ter o terreno e o pavimento térreo. Aí, no andar de cima, a gente vai ter todos os andares superiores. Se for um prédio, a gente vai ter o Baguá do pavimento tipo. Se for daí o apartamento ou o conjunto comercial também vai ter o seu próprio Baguá. O mezanino vai ter o Baguá dele. O quarto, né, o dormitório, vai ter o Baguá dele, os quartos. E as salas de proprietários ou chefes também podem ter o Baguá deles, tá bom? Isso aqui é importante, gente. Foca nisso aqui. Isso aqui é importante, tá? Então, no geral, é sempre de uma escala maior. Mas nas escalas menores, a gente vai colocar só em dormitórios e em salas de chefes ou proprietários, os sócios, os donos da empresa, tá? Por quê? Porque é uma energia, né? É o Baguá da parte mais íntima da pessoa, que representa a pessoa. Por isso que a gente coloca só aqui, tá bom? Não vão colocar o Baguá em banheiro, na sala, só na cozinha. Não tem isso, tá bom, gente? Daí vocês vão trabalhar no todo, tá? Só realmente nesses dois casos que a gente vai ter um Baguá separado, tá? Vou colocar aqui também edículas. Também podemos edículas também podemos colocar o Baguá separadamente na edícula também, tá? Se for necessário, tá? Vai depender muito da planta e do que tem nessa edícula. Se for só um quartinho que ninguém usa, não necessariamente você precisa colocar o Baguá lá, tá? Mas se for de repente o escritório da pessoa, o home office ou o quarto de alguém, a gente leva isso em consideração, tá? E uma coisa que todo mundo pergunta também, o que representa, né? Você ter, né, esses baguás. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama sobreposição. Até vou colocar aqui em cima. Existe uma coisa que se chama sobreposição, gente. Por quê? Porque a gente tem vários baguás, tá? E na hora que a gente tem vários baguás, acontece isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo. Tem aí aqui um terreno. Então, esse aqui é um terreno e o baguá tá aqui no terreno, tá vendo? Tá um pouquinho claro, ó. Mas tem um baguá no terreno, tá? E aí, na sequência, eu vou ter o baguá da casa, tá? Então, eu posso ter no terreno, eu tenho o baguá do terreno e eu tenho o baguá do térreo da casa. Mas o que acontece? Na hora que eu ponho os dois, vai acontecer isso aqui. Eu vou ter uma sobreposição. Então, no mesmo lugar onde é aqui o guá da família, dessa casa, do terreno, que é tudo isso, eu vou ter também minha área da prosperidade e minha área da família da casa também, tá? Porque no caso a porta está no mesmo sentido do terreno, mas se a porta estivesse aqui para baixo, aí mudaria os guás aqui de cima, então não necessariamente eles batem, tá? E como existem essas sobreposições, é importante vocês entenderem que todos eles a gente vai ter que trabalhar faltas e excessos, mas quando a gente for energizar essas áreas, em cada uma delas eu vou ter que pensar se eu vou energizar isso na casa, né, no terreno, vou energizar na casa, vou energizar no quarto. Como é que eu vou pensar essa questão dessa escala? Tá? Isso que eu vou passar agora aqui para vocês. O que representa cada uma dessas escalas para vocês entenderem aonde vocês precisam trabalhar na vida dessas pessoas. Então lá, se eu tiver o lote, né? O que representa um lote, gente? O lote representa a vida conjunta de todas as pessoas que moram naquele lote, né? Então todo mundo do condomínio tem meio que aquele karma, aquela energia, tá bom? Se der para trabalhar faltas e excessos, ótimo, e aquilo representa o todo, tá bom? Se a gente tem o terreno ele representa a base da vida da pessoa, tá bom? É o que sustenta ela a longo prazo, tá? Então, esse terreno aqui é a base dessa família a longo prazo, tá? Se a gente tem o térreo de um prédio, o que é um térreo de um prédio? Ele representa, basicamente, a parte administrativa do prédio, né? O financeiro do próprio prédio, enfim, todos os guás em relação ao próprio prédio. Se a gente tem o pavimento tipo, ele representa, basicamente,
a vida de todas aquelas pessoas que estão naquele andar, tá? Aquele conjunto. Geralmente a gente acaba não mexendo no pavimento tipo, porque é complicado mexer dentro de todos os apartamentos ao mesmo tempo, tá? O que a gente acaba usando mais é o próprio apartamento, né? Ou o conjunto, que é a vida da pessoa, é o presente, digamos assim, tá? O que ela está vivendo naquele momento, tá? E daí o quarto, ele representa a parte íntima da pessoa e o escritório representa o íntimo do trabalho daquela pessoa, tá? E existe a possibilidade de a gente colocar o baguá na mesa de trabalho da pessoa, que vai representar o trabalho da pessoa, tá bom? Então a gente vai ter todas essas escalas. Então, quando você pensar, eu quero trabalhar a relação o meu filho quer trabalhar a questão de relacionamento dele. Aonde eu vou trabalhar, onde eu vou energizar essa área na casa? Vai ser no terreno? Não. Vai ser na casa, no térreo? Não. Vai ser no andar superior, por exemplo? Não. Vai ser no quarto do menino. Por quê? Porque tem a ver com o menino, tá? Se tem a ver com todo mundo da casa, vai ser provavelmente na casa. Se tem a ver com uma questão mais global, uma questão de mais de a longo prazo na vida dessas pessoas, a gente vai trabalhar no terreno. E assim por diante, tá bom? Então tentem entender que cada um tem essa relação e onde você vai trabalhar vai depender do que a pessoa quer, quem quer, como quer, tá? Se são todos ou se é um só, tá? Porque você tem todas essas áreas aí dentro das possibilidades que a gente vai poder trabalhar, tá bom? Tudo bem, corrigir e energizar o AP sem o resto, tipo, térreo, terreno. Se der pra mexer no térreo, no terreno, é legal, entendeu? Mas aí tem que ser uma coisa que tem que vir no condomínio. E eles vão ter que providenciar. Não necessariamente você mexer nisso, entende? Mas é interessante, se você não for mexer, é interessante pelo menos analisar, tá? Acho que vale a pena, assim, analisar para entender da onde vem, né, a sua base. Por que você tá morando lá com aquelas pessoas? O que tem, né, de similaridade entre todos vocês, tá bom? E, para finalizar, eu vou só trazer mais 2 pontos, vou passar rapidamente aqui quais são os formatos que tem. Alguns, tá? Não são todos, eu coloquei só alguns aqui só para vocês entenderem qual é a nossa expectativa em relação às próximas aulas dessa série, tá? Lembrando que a gente está falando da série Aplicação de Baguá, tá? Então a gente tem aqui os formatos, a gente vai separar todos os baguás em formatos. Então a gente tem o formato machadinha, o nariz pequeno, o revólver, a cruz, o H, entrada vai e volta, formato redondo, bota, tartaruga, dragão, trapézio, e tem outros, tá? Tem moeda, enfim, tem outros que a gente vai trazendo para vocês. A gente vai tentar trazer os mais comuns primeiro e depois os outros, tá? E a gente vai ter as questões de aplicação. Então, esse daqui é o nosso baguá normal. Vocês aprenderam hoje a colocar o baguá numa planta normal, tá bom? E aí a gente vai ter baguá de porta na diagonal, que já foi feita a aula, o baguá em L, a porta recuada na base, o triângulo, o elevador no centro, baguás paralelos, baguás seguido um do outro, metade reta e metade diagonal, quando a casa ela tem esses ângulos, pavimentos superiores, quartos e etc. Tá bom? Então isso aqui é meio que um preview das aulas que vão vir aí na sequência, tá bom? A gente já fez machadinha, nariz pequeno e planta na diagonal, tá? E a gente vai seguindo aqui essas outras possibilidades aqui nas próximas aulas dessa série de aplicação de baguá, tá? É muita coisa mesmo, tá bom, gente? E a gente acha melhor separar do que ficar tentando falar tudo numa aula só e não poder dar um conteúdo mais enxuto aí que vocês realmente entendam, tá bom? Por isso que vão ser muitas aulas, tá? E aqui, finalizando, quero passar para vocês as possibilidades de curas para as faltas, tá? Vamos ver aqui. Cíntia, um exemplo. Meu apartamento tem falta de prosperidade, mas em relação à planta do prédio, ele fica no guarda-prosperidade. Isso ajuda? Ficar no guarda-prosperidade não necessariamente, mas tem que ver se o prédio, né, ou a implantação tem algum problema de falta nessa área também ou não. Então, só para finalizar, vamos passar aqui as curas, tá bom? Porque isso aqui é importante para vocês, tá? Como é que a gente resolve uma falta, tá? Primeira opção de resolver uma falta. Deixa eu até aumentar aqui. Fechamento da construção, tá? Então, aqui, é só um exemplo, tá? Aqui você pode ter
eu tenho uma falta antes, né? Aqui no caso, essa aqui parede é maior, então a gente acaba tendo essa área faltante. Eu poderia construir aqui, por exemplo, um hallzinho para fora, se for uma casa, é claro. Um hallzinho para fora que eu faça, por exemplo, de vidro, se eu quiser, ou de alvenaria mesmo, tá? Mas eu posso criar uma antessala e tirar, por exemplo, tirar essa porta, ou não, pode até ter duas portas, tá? Mas eu posso tirar. Posso ter duas portas, mas esse hallzinho ele tem que ser 100% fechado, tá bom? Se esse hallzinho ele for gradeado, aí não adianta nada, ainda assim é uma área faltante, tá? Então tem que realmente fechar com vidro ou fechar com alvenaria isso daqui e fazer uma porta fechada também 100% para você ter essa questão desse hall de entrada para eliminar essa falta, tá? Então, é o melhor dos mundos, é um mundo que você realmente mexe na arquitetura, tá? Ou você ter, por exemplo, uma varanda e você fazer um fechamento de vidro. Também é outra opção para você tirar a falta, tá? Lembrando que se fechar de grade, não elimina a falta. Você tem que fechar realmente com vidro ou alvenaria, tá? Então, primeira opção seria essa, tá? Segunda opção, deixa eu só deixar assim, que são as imagens, isso aqui, tá? Segunda opção é vegetação, tá? Isso aqui é muito específico, gente. Isso aqui só vai dar certo se você tiver uma falta em uma casa, tá? Se você tiver isso num apartamento, não tem como, tá? Porque você tem que colocar uma árvore, pode ser num vaso, mas tem que ser uma árvore, tem que ser algo grande, um vaso pesado, uma árvore mesmo no chão, exatamente no ponto de encontro aonde fecharia o baguá, tá? Tem que ser exatamente nesse ponto. Não pode ser aqui no meio, não pode ser aqui do lado junto da parede, não, tem que ser exatamente no ponto onde fecharia o baguá. Por quê? Porque ele vai estar puxando essa energia, deixa eu até desenhar aqui em cima. Ele vai estar puxando, a intenção disso, né? É isso aqui ter força suficiente para puxar essa área faltante para cá, tá bom? A gente vai fazer uma aula depois só sobre curas, tá? E explicar um pouquinho por que isso acontece, tá bom? Mas entendam, acreditem na gente e entendam que isso aqui acontece, tá bom? Então, essa é uma possibilidade, tá? Vegetação no ponto correto, tá? Não é qualquer vegetação em qualquer ponto. É uma árvore grande, pode ser vaso ou não, nesse ponto específico, tá? Uma outra possibilidade é a gente trabalhar com espelhos. Isso que é o mais normal. É o que a gente acaba usando mais, né? Os espelhos e as luzes, tá? E fechar também, né? Espelhos, eles podem ser lisos ou convexos. E é claro que um espelho liso você vai ter muito mais a sensação de ver esse espaço do que um espelho convexo, tá bom? Porque depende do tamanho do espelho convexo, ok? Tentem priorizar o espelho liso se possível, tá? Mas a gente sabe que às vezes não tem como e a gente acaba usando os convexos, tá? Então aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai ter o espelho com a intenção da gente completar essa área faltante, tá? Precisa ter dos dois lados? Não. Se você tem de um lado, você já resolve esse problema. Não precisa ser dos dois, tá bom? Se for dos dois, é melhor, ok? Mas não precisa, tá? Um lado só resolve. E de preferência, quando você tiver, tipo, uma falta que ela pegue dois guás, sei lá, ela pegou a prosperidade e o sucesso. Coloca um espelho para a prosperidade e um espelho para o sucesso, tá bom? Entendam que são duas energias separadas, tá? Não adianta colocar um só achando que vai resolver tudo, a menos que seja tipo um na parede toda que pegue realmente as duas áreas, tá? A cura ela tem que pegar toda a área do baguá, né? O máximo possível, ok? Próximo, a gente pode ter então aí um espelho convexo. Isso acontece se a gente tiver uma janela ou a gente tiver, enfim, tiver alguma outra coisa que não dê para colocar um espelho nessa parede, a gente pode usar. Isso aqui é a nossa legenda arandela de espelho convexo, tá? Mas isso aqui seria o espelho convexo, jogando para cá e para cá, tá? E, por último, luzes. Então, eu posso usar luz por dentro. Essa luz por dentro, ela tem a mesma intenção de empurrar essa parede e essa parede, tá? Ou a gente pode usar a luz por fora, que é a mesma questão da árvore, tá? Essa luz por fora, gente, isso aqui é uma dúvida que todo mundo tem. Todo mundo fala, mas posso colocar por fora? Você pode, mas ela tem que ser assim, exatamente assim, ó. Ela tem que estar exatamente no ponto do fechamento e ela tem que preencher
todo esse espaço aqui com luz, tá? Isso tudo aqui tem que ser luz para dar certo, tá? Não adianta ser qualquer luz em qualquer lugar. Geralmente, ela pode vir de baixo ou ela pode vir de cima, tá bom? Acho que de cima acho que ela preencheria melhor, por conta de ter um piso onde você vai conseguir fechar, né, a luz. Quando você vai de baixo para cima, ela vai para cima, enfim. Mas ela tem que realmente preencher todo esse espaço aqui, tá? Inclusive, a gente já falou em outra aula, tem um prédio aqui em São Paulo, na frente do Cemitério da Consolação, que tem um buraco enorme no próprio prédio, assim. Sei lá, os 5, 6 primeiros andares tem esse buraco. E tem um pilar aqui, nessa área. E eles colocaram uma luz que fica mudando de cor nessa área faltante para resolver essa falta. Ficou lindo, ficou muito bom. As meninas sabem o nome do prédio, que agora eu esqueci, tá? Mas é na frente do Cemitério da Consolação. Se vocês forem lá à noite, aqui em São Paulo, vocês vão ver o prédio iluminado resolvendo aqui a falta em um prédio, né? Não necessariamente em uma casa, em um prédio. Ficou muito bacana, tá bom? Então, essas aqui são as opções de curas que a gente tá trazendo para vocês hoje, tá bom? Ah, meninas, tem outra opção? Até tem. Até tem outras opções, tá? Mas vamos com calma. Isso aqui é o que a gente usa em 90% das questões, tá bom? Então, use isso aqui, vai dar efeito, vai resolver, é muito fácil, muito tranquilo. Você colocar um espelho na decoração é tranquilo, você colocar luzes, imagina, é só mexer no forro, colocar um trilho, é super tranquilo também, tá bom? E então a gente acredita que isso aqui resolva, assim. Acho que resolve basicamente, resolve tudo, na verdade. Você pode usar outras questões, mas resolve tudo em questão de faltas, tá bom? A Elaine perguntou: a luz de fora tem que ficar sempre acesa? Não, Elaine, não precisa ficar sempre acesa, mas ela tem que fazer parte da vida da pessoa. Ou seja, de vez em quando acende, entendeu? Como se fosse, como se eu tivesse uma arandela lá fora. A arandela, de vez em quando eu acendo, quando eu quiser luz, tá? Ela só não pode ser esquecida, e a luz queima, e ela não existe mais, tá? Ela tem que realmente fazer parte. E é isso. A Cris perguntou, quando tem janela, coloca o espelho convexo acima da janela? Sim, pode colocar acima, Cris. Tá? O maior que você conseguir aí, tá? E a Milena perguntou, o espelho estaria voltado para a área faltante ou poderia estar para o ambiente de dentro? Esse espelho, vamos lá. Esse espelho aqui, ele tá para dentro, tá? Ele é de dentro, porque de dentro a pessoa vai ter a sensação de que existe mais, tá bom? Ele não é lá fora, ele é dentro, tá? Voltado para a área faltante, sim, tá? Ele tem que estar bem na parede rente à área faltante, tá bom? E por último, Cris, qual o tamanho desse espelho convexo? Nesse caso, não preciso me ver, certo? Pode ser dentro do guarda-roupas, quando atrás for a área faltante. Essa é uma questão, né? Tipo, meninas, eu preciso ver o espelho, ele precisa necessariamente estar lá? Não precisa, tá bom? Mas, se você vê ele, é muito melhor, tá? Porque além de estar trabalhando a energia do espaço, vai estar te trabalhando porque você vai ver ele e você vai entender que lá tem mais espaço e você vai lembrar que você tem aquele problema na sua vida e que você vai estar internamente trabalhando para superar aquilo, entende? Então, nós somos a favor de você ver, ok? Porque simplesmente você colocar uma coisa dentro do armário é aquilo, entendeu? Você colocou dentro do armário, entende? Então, será que você vai colocar essa sua transformação dentro do armário? Né? E as pessoas falam, não funcionou aqui em casa. Por quê? Porque a transformação não é só na casa, a transformação acontece com a pessoa também, tá? Então, se eu não estiver vendo aquele lembrete que, nossa, olha, tenho falta em amigos, vou trabalhar meus amigos, vou ligar pro meu amigo, vou lá, entendeu? Vou atrás daquilo, quero mudar isso em mim, é completamente diferente de eu colocar um espelho dentro do armário. E eu nem quero trabalhar essa área na minha vida, tá? Por isso que é muito bom alinhar as expectativas com clientes de vocês também. Alinhar o que você quer mudar. Você está disposto a fazer essa transformação? Você está disposto a ter um espelho aqui, a mudar um trilho, uma luminária? Tá? Porque se a pessoa está disposta, ela vai ter o resultado. Se a pessoa nem está disposta, não tem nem por que eu colocar. Tá? E ela vive daquele jeito e tá tudo bem. Se aquela falta faz parte dela. Tá? A intenção do Feng Shui é você resolver a falta para resolver o problema na vida dela. Tá? Lembra que a gente tem sempre falando da pessoa. Tá? A casa é legal, mas a gente tá falando da pessoa. Ok? Por isso que pode ter o Feng Shui, pode colocar dentro do armário, tá bom? A gente não gosta muito, a gente gosta que fique uma coisa mais aparente, tá? De repente, se for o caso, Cris, espelha a porta desse armário, tá? Também vai trabalhar, ele, mesmo tendo o armário,
você pode espelhar a porta e ele vai trabalhar também, tá bom? Como é que é esse espelho convexo? É um espelho convexo, é aquele pra fora, sabe? Pra forinha, tá? O côncavo é pra dentro e aquele pra fora. Aquele que você... aquele que tem na saída de garagem, de prédio, que você consegue ver as pessoas que estão vindo na rua. Por quê? Porque ele amplia. Por isso, ele condensa, né? E ele tem aquela amplitude. Então, mesmo que ele estiver lá em cima, você vai se ver, porque ele é convexo. Tá bom? Legal, gente. Isso, Denise. Pois os espelhos são circulares e pequenos. Ele tem que ser circular mesmo, perfeito. Que eu esqueci de falar isso. Não, ele é convexo, é sempre circular, tá? Mas ele é circular e ele tem um pequenininho, né? Se for muito pequeno, não adianta nada, tá bom, gente? Lembra que aqui, toda essa questão de falta tem uma questão de escala, tá bom? Vocês sabem do que eu tô falando, vocês sabem usar um escalímetro, vocês sabem disso. Tem uma questão de escala. Se a parede, a falta é uma faltinha, um espelho menor resolve. Se é uma falta gigantesca, um espelho desse tamanho não vai resolver sua vida, tá? Tem que ser um espelho gigantesco também, tá? Então, aqui a gente trabalha com um espelho de 9 no mínimo, a gente tem um de 18, a gente tem um de 30, e enfim, a gente tem os de 60, 90, e tem os gigantes, entendeu? Mas tem que ser proporcional ao tamanho da sua falta, senão não adianta nada, tá bom? E é isso. Essa é a primeira aula. Sim, essa é a primeira aula. Cris, vai refletir meu filho dormindo, e no caso de ser do quarto dele que ele tem que saber. Então fala pra ele, não tem problema, tá bom? Não tem problema nenhum ter espelho no quarto, segundo a nossa linhagem de Feng Shui, tá bom? Inclusive existem curas dentro do quarto para trabalhar a energia da pessoa com espelhos, tá bom? É isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido na cabeça de vocês essa questão de Baguá, tá bom? Obrigada a vocês por estarem aqui comigo, com a gente, né? A Bel tá trabalhando também, tá por aí, tá? E a gente se vê na semana que vem, programação normal, e na outra é maratona, hein? Não vão perder a maratona, tá? A gente tá preparando uma coisa muito legal, de verdade. A gente realmente vai colocar agora na prática mesmo, fazer vocês viverem, fazer vocês atenderem o cliente de vocês e começar a usar o Feng Shui na vida de vocês, tá bom? Obrigada, gente, de coração mesmo, e até a próxima.